Muito boa tarde a todos, estamos de volta e desta vez com uma sessão, um painel extremamente repleto de histórias e outras coisas a passar. Antes de passarmos então ao painel em si, eu vou pedir às, às pessoas que vamos fazer uma espécie de mic check para ver se está tudo direito e por isso. Começava então com o professor Nuno Flores. Boa tarde. Olá, boa Queria tarde. experimentar. Pronto, ok, está a funcionar. Depois passava então para o André. Está a Teste, um, dois, funcionar? três. Ok, perfeito, ouço perfeitamente. O Ah, André dois Lago. Andrés. Não foste Pois claro. é. Hum, Pronto, perfeito, ouço Funciona. os dois. O Ângelo. Não estamos a ouvir, Ângelo. Ainda Não não estamos parece, a ouvir, Ângelo. não parece Provavelmente. estar detectado no teu microfone. Linguagem gestual é uma hipótese, mas era melhor ouvir. Exato. Se calhar o Ângelo não deve ter a configuração correta para os microfones para o Webex. Vamos testando o resto das pessoas, eventualmente. Pode ser. Portanto, Bernardo. Olá, Bernardo. Olá, boa tarde. Edgar. Olá, boa tarde e boa noite para quem estiver a ver lá em casa. Verdade. Henrique Lima. Olá, boa tarde. Pronto, perfeito. Pedro Costa. Olá, boa tarde a todos. Está perfeito. E a Joana. Teste. Está perfeito. Portanto, só falta mesmo confirmar o Ângelo. Ângelo, se houver algum problema, podes tentar vir ao nosso Help Center que Que fala tentamos agora? perceber o que é que se passa. Ouve-se, perfeito. Posso? Peraí. Sim, perfeito. Não fiz nada. Pronto, assim sendo, está tudo preparado. Dou então início a este painel com uma pré-apresentação já feita e assim sendo passo a palavra ao Sr. Professor Nuno Flores. Muito obrigado por cá estarem presentes. Obrigado, João. Bom, bem-vindos a todos a esta sessão dentro das atividades da Semana de Informática, organizadas pelo Núcleo de Informática da AFIL. Queria, antes de mais, saudar todos os participantes neste painel, do Ângelo ao Pedro, passando por todos os outros. A ideia nestas próximas 2 horas é termos um bocadinho de conversa informal sobre um tema que acho que pode ser interessante para muita gente, acredito que seja para muitos, que é a questão dos estágios, e dos estágios de verão, neste caso. E então o que eu faria era um bocadinho, eu elaborei aqui um conjunto de rubricas que depois serve um bocadinho como, como é que eu ia dizer, fio condutor um bocadinho da conversa, porque isto não há propriamente perguntas combinadas. Quem quiser usar o Q&A para colocar questões, aliás, isto já há uma questão que vem da sessão anterior, que depois vai ser interessante colocar aqui para podermos abordar. O que eu faria se calhar é... Eu sou o único que não tem headphones, se calhar vou arranjar os headphones para mim. Bom, o que eu faria neste momento era fazer o chamado, lançar a rubrica, ou melhor, antes disso, há um poll que é suposto fazermos, não é? André, está ali a dizer que sim, é isso. É verdade. Vou abrir Relativamente então a o poll. saber, mais para quem está a assistir, nós temos um bocadinho a ideia do vosso posicionamento geotemporal dentro do curso, se estão no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, até para tentar orientar um bocadinho aquilo que falarmos aqui, mais para as vossas necessidades específicas, ok? E podem usar o Q&A para colocar as questões que quiserem, que eu vou estar relativamente atento. O meu papel aqui vai ser só mais disputar umas coisas e depois deixar os verdadeiros membros do painel conversarem entre si. Portanto, a primeira rubrica, já sem mais demoras, é o arranjei um estágio lá fora e agora estou neste painel. E nesta rubrica o que eu faria era dar 30 segundos a cada um para fazer o seu self-pitch. Basicamente dizer o nome, a empresa em que fez o estágio e uma palavra que descreva a experiência pessoal. Uma palavra. A experiência pessoal sobre a experiência que tem dos estágios.
Portanto, vamos começar por ordem alfabética. Pronto. E depois eu sorteio. Então, André. André Rocha. É do Portanto, primeiro. para mim, exato. Ok, sou o primeiro então. O meu nome então é André Rocha. Eu este verão estive a estagiar na JetBrains em Munique e a palavra que eu usaria para descrever o meu estágio seria, em inglês, overwhelming. Muito bem. Sim, senhora. Passemos ao próximo. André Lar. Sim, olá, sou o André, eu sou neste momento Software Engineer e Tech Lead na Google de Munique também. Antes disso fiz 2 estágios durante o MIEC na FIOP, ambos na Google, um em Londres e outro em Mountain View, na Califórnia. Se tivesse de escrever com uma palavra, talvez entusiasmante. Muito bem. Entusiasmante. Sim, senhor. Ângelo Teixeira. É a tua vez. Conseguem-me ouvir, certo? Certo. Ok. Pronto, sou o Anjo, estagiei na Amazon 2 anos, nos últimos dois verões, em Madrid, neste último remote, mas foi para Madrid na mesma. E uma palavra para descrever, talvez diferente do que tudo o que já fiz na vida. Muito bem. Bernardo. Olá a todos, sou o Bernardo, estou neste momento a trabalhar na Amazon e fiz um estágio de verão numa empresa chamada Sonodot, uma startup em Londres. Uma palavra que utilizaria seria alcance, por ser uma startup, então senti que tinha bastante alcance nas áreas em que tive de trabalhar. Sim, senhor. Edgar. Olá, viva. Sou Edgar, sou Software Development Engineer na Amazon neste momento. Estagiei durante 9 meses, em 2018 e 2019, na Amazon, no Luxemburgo e em Paris. Uma palavra, diria que foi uma aprendizagem. É a palavra mais simples. Muito bem. Henrique. Olá a todos, eu sou o Henrique, estou no 5º ano do MIEC. Só fiz um estágio lá para fora e foi remote, portanto não sei se estou tanto dentro disto como as outras pessoas estão aqui. Mas se eu tivesse de escrever com uma palavra, eu diria que é crescimento. Porque acho que é self-explanatory. Ok. Joana. Olá, sou Joana, eu estou no 3º ano e meio do MIEC. Eu parei meio ano para fazer um estágio na Amazon e depois estive agora este verão na Google. Na Amazon estive em Luxemburgo, na Google agora estive em remote. Se tivesse escrever uma palavra, uau, talvez. Isso acho que vem no dicionário, portanto não há stresses. Sim, senhor. Pedro. Last but not least. Vamos lá. Temos o Pedro? Não temos o Pedro. Ok. Eu estagiei basicamente uma vez em Portugal, no Porto, e a segunda vez estagiei em Madrid, na AWS. A palavra que eu tenho acho que foi aprendizagem, porque foi basicamente conhecer tudo o que era cloud na altura. Ou seja, eu tinha pouca experiência na faculdade do que era cloud, e para mim aprender sobre isso tudo foi muita coisa para aprender em 3 meses apenas. Sim, senhora, muito bem. Acho que fizemos uma boa ronda. Quebrámos o gelo com toda a gente. Sim, senhora. Muito bem, vamos passar então à próxima rubrica para espicaçar um bocadinho a discussão. E a próxima rubrica chama-se Será que quer arranjar um estágio lá fora? E aqui o que eu queria lançar à discussão era, ok, um estágio de verão. Está bem, mas em que é que isso contribui para mim, para a minha carreira, para o meu desenvolvimento pessoal? Será que é uma perda de tempo? O que é que eu ganho com isso? Que vantagens e desvantagens é que há? Quem quer começar? Eu não me importo de começar, só porque uma das coisas que nós tínhamos falado é que isto é uma das coisas pelas quais vale a pena fazer o estágio. Agora o background blur não me está a deixar, mas logo a primeira coisa é primeiro receber feedback das empresas. Mas pronto, à parte disso, para mim eu acho que há 2 coisas em relação a fazer um estágio internacional, pelo menos quando se podia efetivamente sair do país, que agora não é bem assim. Um é a experiência de trabalho. O mundo de trabalho tem muitas coisas que simplesmente são diferentes do mundo da faculdade. Eu falei de algumas na minha talk há bocadinho, mas no geral, como devem imaginar, é bastante diferente. Portanto, logo por aí vão ter a experiência que mais ninguém do vosso ano na faculdade vai ter se não fizerem o estágio. E para além disso, mesmo do ponto de vista pessoal, estar a viver no estrangeiro, para mim, pelo menos, foi a primeira vez que estive a viver fora de casa dos meus pais, durante um período de tempo prolongado, e foi uma experiência diferente do ponto de vista de independência e de crescimento pessoal. Portanto, para mim, se tivesse de sumarizar, talvez essas 2 coisas. Ok.
Eu tenho que concordar com o André. Eu acho que para mim foi, para além de como ele estava agora a pegar, também foi a minha primeira vez que eu fui viver para fora de casa. Eu, para agravante, ainda fui viver para outra casa a meio de uma pandemia. Eu mudei para Munique este verão, na mesma, e portanto ainda mais overwhelm essa parte foi, mas diria que acima de tudo isso também é uma experiência muito importante, ou seja, do ponto de vista de nós conseguimos ter a nossa independência e gerir os nossos tempos como é suposto, mas acima de tudo acho que o que se obtém, por um lado, é o networking, porque eu acho que, apesar daquilo que nós estamos a trabalhar é extremamente importante, eu acho que se aprende mais das pessoas do que do próprio trabalho em si, ou seja, aquela experiência de falar com pessoas que têm muito mais experiência do que alguma vez nós esperaríamos ter. Não importa o quão altas sejam as nossas expectativas, pelo menos para mim, eu acho que são sempre superadas. E o que acontece é que, efetivamente, estamos aqui está-se num ambiente tão interessante e tão exciting e com tanto knowledge para adquirir que quase que eu diria que se vira um bocado difícil. Eu concordo e acho que só queria adicionar algo que estamos todos a passar à frente, que é a parte financeira. É assim, lá fora paga-se muito mais software developers e eu acho que estamos todos em uníssono que o dinheiro traz-nos um bocado de liberdade e principalmente quando se é estudante a liberdade não é muito e por isso a parte financeira também achei bastante relevante. Plus one, concordo plenamente. Então, e desvantagens? Parece que é só vantagens, não é? Não, também. Eu posso falar agora, se calhar? Força. Pá, pessoalmente, nos primeiros... Isto por ser abroad, por ser no estrangeiro, nas primeiras semanas, talvez um bocado homesickness, isso pode depender de pessoa para pessoa, mas é normal que sinta a falta de casa um bocadinho no início. Mas também é uma boa experiência para se ter, se pensam em trabalhar lá fora um dia. Portanto, isso é uma parte pode ser negativa, mas que no fundo acaba por ser positiva no long term. Dirias que imposter syndrome também Imposter syndrome, eu acho que é uma coisa boa. É bom tê-la, porque quer dizer que estás num bom ambiente. Não sei. Sim, eu concordo e acho que a pior desvantagem mesmo acaba por ser a perca do verão. Ou seja, perdes o verão, sem dúvida, a chegar ao fim do verão. Para mim é que foi uma única desvantagem. Tudo o resto, por muito desvantagem que esteja sido estar sozinho fora de casa, é uma oportunidade para estar sozinho pela primeira vez lá fora. Ao fim e ao cabo não é uma desvantagem isso. É uma dureza do curso, mas é uma vantagem, enfim, a única desvantagem é mesmo perdes o verão. Sim, eu acho que há uma certa coleção de coisas que são desvantagens. A principal já foi dita aqui é parte do caos, que é pegar nas coisas e ir para o outro lado. Não estamos a falar de isso já é difícil que chega, ir de uma aldeia qualquer para estar no Porto, como muita gente que está a ver provavelmente fez. É ir para outro país e se quiseres voltar não tens como, porque estás completamente distante. É o caos de arranjar casa, o caos de não ter ninguém lá para te apoiar. Eu, quando fui para o Luxemburgo, fui com 3 dias de antecedência para arranjar casa e agora sei que foi uma ideia ridícula. Não é possível arranjar casa em 3 dias no Luxemburgo. Vivi as primeiras 2 semanas que trabalhei, estava a ver num hostel e a comer coisas da pastelaria. Na segunda vez, quando fui para Paris, eu fiz a papelada para ir para Paris uma semana antes de começar a trabalhar. Uma semana para arranjar casa em Paris também não é suficiente de todo. Desta vez consegui, mas foi muito à rasca. Portanto, há esse caos todo. Vais para outro país, não tens ninguém que conhece, mas acho que pelo menos para mim, também há essa vantagem de não estares tão preso se calhar ao que já conheces, então tens que te mandar muito mais e expor para conseguires fazer amigos, conseguires ter relações pessoais com o pessoal do país de sair, relações profissionais de gente que depois podes ligar-te no futuro, quer seja para voltar à empresa onde estavas, quer seja para ter propostas novas. Eu acho que as desvantagens existem, mas as vantagens acabam por ser muito, muito maiores, para não falar, como a Joana disse, da parte financeira, que é
é a melhor parte de trabalhar, para mim é o dinheiro que se recebe. Certo. E eu diria que parte das desvantagens são também uma boa maneira de te ajudar a crescer, no sentido em que, como as tens de enfrentar, vais ter de enfrentá-las eventualmente, mudar de casa, falar outra língua, conhecer outras pessoas, portanto, se fizer isso mais cedo, mais preparado estás para o futuro. Eu aproveitava, se calhar, para lançar mais uma rubrica. A próxima rubrica chamava-se Dá para arranjar um estágio lá fora? Como é que eu descubro isso? Que é, ok, se eu não soubesse, eu sou um estudante, como é que eu sei, do MIEIC neste caso, ou da FEUP, se quiserem generalizar, como é que eu sei que pode haver estágio lá fora? Isso está ali num sítio, é medido alguma vez no curso, como é que eu descubro? De que forma é que eu me candidato? Ou seja, como é que de repente cai do céu um estágio de verão? O que é que aconteceu convosco? Como é que vocês acham que... Como é que souberam e como é que acham que devia ser, se calhar, daqui para a frente? A resposta à primeira pergunta, dá para arranjar estágio lá fora, é sim, porque temos aqui muitos exemplos e portanto, a resposta é sem dúvida um sim. Como é que veio a ideia? Bem, no meu caso, a ideia foi por causa do André Lago, que está aqui, que um dia chegou à faculdade todo contente e disse: eu te arranjei estágio na Google. E eu, que fixe, isso deve ser. Então, no ano a seguir, porque na altura já era um bocado tarde, acho que foi já no segundo semestre, e no ano a seguir comecei a procurar estágios e dando dicas concretas para isto, é uma questão de... É muito simples, é ir aos sites das empresas, cada posição pela qual nós temos mínimo interesse, que diga lá estágio, candidata-se e eventualmente arranjarás alguma coisa que consegues, pelo menos ter uma entrevista ou ter uma oportunidade. É simples. Se pudesse partilhar aqui também a minha experiência nos 2 estágios que fiz. Um foi em Portugal, mas acho que é interessante também, que foi o primeiro de todos e que não foi pago, e que foi uma má decisão da minha parte, mas do ponto de vista da aprendizagem foi incrível. E esse foi basicamente mandar e-mails, ou seja, mandei e-mails para empresas no Porto, até que eventualmente me respondi ao estágio e adorei do ponto de vista da aprendizagem, aprendi imenso. Não fui pago, por isso no ano a seguir fui para fora. E aqui é super fácil, é ir aos sites, é pesquisar e é arriscar, ou seja, eu fui rejeitado de estágios, também pela AWS, inicialmente para Edimburgo rejeitaram-me, a seguir mandei para a AWS para Madrid, aceitaram para cargos totalmente diferentes, e depois também arriscar, ou seja, ok que nós podemos ver estágios, por exemplo, software developer, e só queremos aquilo, mas se for um estágio noutra área, melhor para fazer um estágio certo que vai para software developer, por exemplo, mas no estágio é quando não para a faculdade depois. E o meu caso na altura foi isso, ou seja, havia um estágio de chamava-se Research em Madrid, isso não diz nada, ou seja, a descrição quer saber networking, cobrar um pouco mais e pronto, o que é um Technical Research? E cheguei lá e não fiz nada disso, ou seja, fui ser Solution Architect para a Cloud, aprender tudo o que era Cloud AWS e é o que faço hoje. Ou seja, eu acho que o estágio também não se prendam só a fazer o estágio porque é software developer, etc. O estágio é a altura para vocês experimentarem outras coisas fora do vosso curso, ou mesmo dentro do curso, mas áreas totalmente diferentes. É a altura para fazer. Eu concordo 100% e gostava só de pegar numa coisa que o Edgar disse no início, que obrigado já agora, ainda bem que te ajudei a arranjar o estágio. E para mim eu concordo perfeitamente, ter alguém de exemplo é essencial. Eu no início, estou também a pegar porque foi uma pergunta que surgiu na minha talk há bocado que não cheguei a conseguir responder. E eu, quando entrei na faculdade também sempre quis ter alguma coisa numa Google ou uma coisa assim do género, principalmente porque no ano em que eu entrei na FEUP foi quando saiu o filme Os Estagiários, que se calhar muitos aqui conhecem. E na altura eu achava, mas isso deve ser impossível, como é que alguém de uma faculdade como a FEUP, não é que não seja boa, porque é, mas não é reconhecido internacionalmente como um MIT, um Cambridge ou o que for, como é que iremos conseguir? E sempre achei que fosse impossível e só achei que era possível quando vi que outras pessoas antes de mim já tinham conseguido, Facebook, Microsoft, Google, por aí fora. E a verdade é que se vocês não forem à procura dessas oportunidades nunca vos vai aparecer, vocês têm de tentar e não podem ter medo de ser rejeitados. A primeira vez que comecei a candidatar a estas coisas foi durante o segundo ano, candidatei-me a montes de empresas, Google, Amazon, Facebook, GitHub, todas as que possam pensar e provavelmente candidatei-me a certa altura, até cheguei a pedir uma recomendação ao professor a Pascoal Faria, e nenhuma me chamou a entrevista, sequer uma única, e eu na altura fiquei um bocado desapontado, fiquei triste, mas não desisti. No ano a seguir voltei a tentar, consegui 2 entrevistas, uma delas foi com a Google e consegui o estágio, portanto
é mesmo importante procurar na internet. Pensem em empresas que gostavam de trabalhar, procurem na internet, todas têm uma lista de posições abertas e é mesmo só tentar. Eu acho que aqui no aspecto da rejeição, porque acho que sou a pessoa que tem mais experiência nisso aqui, porque, pronto, vou partilhar uma história. Eu no segundo ano, portanto, quando entrei para a faculdade já tinha ideia que queria experimentar ir para uma empresa assim lá fora. E, portanto, no primeiro ano não me candidatei a nada, mas que oportunidades é que havia, mas pensei, nunca na vida consigo ir para lá à primeira, então comecei a ver coisas mais aqui no Porto. Mas, entretanto, pensei, que se lixe, vou-me mandar para a Amazon e, portanto, preenchi uma candidatura para Madrid, por acaso, e fiz as entrevistas todas e tal, só que eu já me tinha candidatado relativamente tarde, e na altura disseram, pronto, fizeste umas boas entrevistas, gostamos de ti, mas já não tínhamos vagas. E pronto, primeira rejeição, sem stress, acabei de fazer um estágio aqui no Porto, e no ano a seguir voltei a tentar, para além da Amazon, agora não era assim tão impossível já para entrar numa empresa, candidatei-me para também outros sítios, acabou por haver complicações e não consegui entrar nesse ano também, só é que consegui entrar na Amazon, entretanto, dos dois estágios, um na Fraunhofer e outro na Talkdesk, foi quase uma esquerda. Mas acho que mesmo não tendo conseguir entrar quando queria, da primeira ou da segunda, acabei com a experiência com a qual eu aprendi, com a qual eu consegui crescer e que me ajudou depois a conseguir entrar. Portanto, quanto mais cedo se começa a pensar nisso e se começa a investigar sobre isso, mais fácil é de crescer e portanto, conseguir causar boa imagem e ser de interesse para essas empresas. Sem dúvida. Eu gostava só de acrescentar que eu acho muito importante o que disseste de se não conseguirem entrar na vossa empresa de sonho, não parem. Não fiquem tipo, para o ano eu vou outra vez. Tipo, para o ano vocês têm que ir outra vez, mas até lá tentem enriquecer e dar-vos no fundo mais probabilidade de serem chamados. Por exemplo, fazer outros estágios ou fazer projetos. Eu acho que fazer projetos desde o primeiro ano é uma coisa muito importante. No vosso tempo livre, se houver alguma coisa que vos apeteça, não tem que inventar a roda, não tem que ser nada assim super mega complexo, nenhum algoritmo super XPTO, mas querem fazer um website, façam um website. Acima de tudo, comecem a fazer projetos para terem coisas para mostrar. Eu acho que isso também é muito importante. E em relação às rejeições, eu estou contigo, eu acho que no meu primeiro ano mandei mais de 100 candidaturas. E também fui rejeitada. Eu entrei na Amazon e na Google e fui rejeitada por ambas mais de 10 vezes antes de entrar, por isso. Apoio. E pegando aqui no tópico da rejeição, acho que mencionar o quão introspectivo pode ser. Ou seja, ainda não foi mencionado propriamente essa parte, mas, ou seja, o facto de nós sermos rejeitados é porque alguma coisa não nos apelou. Às vezes pode ser simplesmente, como disse o Henrique, má sorte, é o que se pode chamar a isso, porque também há uma coisa que é muito importante, não se deixem levar muito abaixo se não passarem da fase do CV. O CV é mesmo muito por sorte, às vezes isso pode correr simplesmente mal e isso às vezes é uma coisa que é preciso lidar, mas quando se está numa fase de entrevistas e se é rejeitado a meio dessa fase de entrevistas, acho que é importante nós olharmos e vermos, ok, o que é que eu falhei aqui? Foi a forma como é que eu transmiti o que eu queria fazer, a forma como é que eu trabalhei nas entrevistas mais de programação, como é que foi a minha prestação e o que é que exatamente eu posso aprender dessas coisas. Porque eu acho que não foi ainda mencionado, mas que uma rejeição provavelmente pode ser quase tão valioso como uma aceitação, que é mesmo muito importante para nós, tipo, sabemos exatamente e acima de tudo não deixar que isso nos leve abaixo. Se uma empresa não nos aceita, não nos podemos deixar que isso seja um impeditivo nós lançarmos para as outras. Acho que acima de tudo também é uma coisa que é importante, que dá-nos humildade, que principalmente quando começamos a mandar para esse tipo de coisas muito grandes e quando começamos a ter já algum poder, eu acho que é muito fácil em software nós acharmos que somos os maiores, principalmente quando as coisas começam a correr bem e certamente alguns de vocês já devem ter tido essa experiência quando a fazer cenas no curso, mas acho que é importante também ganhar essa humildade e perceber que nós ainda somos bebés, porque somos estudantes, alguns de nós aqui já não são tão bebés, já saíram daqui a uns aninhos, mas ainda temos muito pela frente para aprender.
Eu só queria pegar aqui num ponto que tu falaste no início, que é, às vezes a parte dos CVs é um bocado por sorte. Mas atenção que não é 100% de sorte, há aqui muito que dá para investir num CV e enriquecer e aumentar a probabilidade de não estar sujeito à sorte em muito, muito por cento. Sem dúvida. Eu se calhar pegava aqui numa pergunta que surgiu aqui, que no Q&A, que é, vale a pena perder um semestre para estagiar lá fora? Ora, o Pedro mandou para mim a pergunta, eu posso responder. Depende. É chato ser essa resposta, mas é sempre depende. Vejam o que vocês acham. Eu vou explicar o meu caso. Resposta à engenharia. Eu fiz o exatamente. Eu fiz o meu estágio no que seria o primeiro semestre do meu quinto ano e calhou-me uma situação em que tive que pensar um bocado, porque tradicionalmente, para o pessoal do MIEC, é o semestre em que se faz Erasmus e era uma coisa que eu queria muito fazer e estava há muito tempo à espera de chegar a essa altura. Obviamente que para mim, entre estágio, experiência profissional, se havia dinheiro, tudo isso versus Erasmus, para mim a escolha era óbvia, vou fazer um estágio. No entanto, estava a pensar e pensei noutra possibilidade, que era o que é que acontecia se eu fizesse o estágio, quando eu fizesse o estágio no primeiro semestre do quinto ano. Eu ia, para acabar o curso em 5 anos, ia ter que fazer cadeiras remotamente enquanto estava a fazer o estágio. Ou seja, era muito mais estressante, porque ia ter que estar a trabalhar o tempo inteiro e depois ia ter que estar a fazer as cadeiras. E pronto, é principalmente isso. E depois, o que é que surgiu? Qual foi a ideia que eu tive? Atraso o meu curso um semestre, meio ano, faço o estágio no primeiro semestre, vou de Erasmus no segundo semestre, que assim sempre tenho aquela experiência que eu tinha, uso o meu estágio para financiar o meu Erasmus e acabo o meu curso meio ano mais tarde. Foi alto esquema que fiz aqui. Lá está. Eu pude dar-me este luxo, porque para mim eu ia para um estágio onde ia ganhar algum dinheiro e conseguia pôr de parte para tanto financiar o meu Erasmus, como depois acabei por pagar eu as propinas do semestre que tive a mais. Mas claro que não é uma escolha que seja assim tão fácil nem possível a toda a gente. Portanto, depende. Se tiverem essa possibilidade e estão na mesma situação que eu em que querem fazer Erasmus e tenham este conflito, eu diria que sim, vale a pena sem dúvida. Mas lá está, não é alguma coisa que seja uma resposta clara para todos os casos. Não sei se queres contribuir também, Joana, porque também tiveste a mesma experiência. Sim, a minha experiência é um bocado diferente, porque basicamente eu parei o primeiro semestre do terceiro ano. Por isso é a meio do típico mestrado integrado. E assim, para mim, pessoalmente, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu fiquei financeiramente independente, eu fiquei com oportunidades incríveis, porque depois de ter uma destas empresas no currículo é muito fácil saltar para as outras, comparando com... Não é muito fácil, que fique muito claro que é bastante difícil. Eu já fui rejeitada das outras também, mesmo tendo 2 no currículo, por exemplo, mas torna-se mais fácil passar pelo menos a parte do CV. Mas o que eu digo, eu acho que acima de tudo, é que no meu caso eu posso dar aqui montes de razões super inteligentes porque é que eu decidi parar, e eu acho que, por exemplo, no estágio de 6 meses é completamente diferente de 3 meses, porque fica-se integrado na equipa, whatever. Mas no meu caso eu também estava a precisar de uma mudança de ares, por isso fez-me bem parar um bocado. Eu acho que mudei muito a minha forma de pensar. Eu fui para o Luxemburgo também, sozinha. E acho que mudou muito a minha forma de ver software, de ver tudo. Foi tipo uma paragem ao que eu estava a aprender na FEUP. Eu estava 2 anos seguidos, parei, vi uma coisa totalmente diferente e foi um bocado mind-blowing. Eu comecei a ver software de uma forma diferente, comecei a perceber, se calhar, os erros, o que é que me falta aqui na FEUP. E eu, por exemplo, percebi que vou parar o curso e que não quero fazer mestrado integrado aqui, por causa desse meio ano que estive lá. Por isso, é uma questão muito pessoal, mas eu acho que é uma coisa que têm que tomar vocês mesmos. É difícil de dizer, mas eu digo que foi a melhor experiência que eu tomei, e eu acho que quase toda a gente que eu conheço que fez isso também diz a mesma coisa. Eu posso acrescentar um bocado do outro lado, porque eu fiz um estágio de 3 meses que encaixou, portanto, precisamente no verão, e eu estou agora em Erasmus, e por causa de ter feito esse estágio de 3 meses e um bocadinho com a ajuda de Covid, houve aqui um overlap e eu tive que fazer 2 semanas de estágio ainda em cima do Erasmus,
que tratando das burocracias da Erasmus e assim, não é uma coisa muito simpática. E, portanto, há sempre um bocadinho mais de complicação, porque normalmente estes estágios têm uma duração mínima de 12 semanas ou algo do género, e há sempre alguma complicação a tentar encaixar isso entre o segundo e o primeiro semestre do ano seguinte. É sempre um bocado complicado. Depois, outra coisa que eu queria dizer também sobre esta coisa de interromper um semestre, foi que no segundo ano em que eu me candidatei, uma das posições para a qual eu passei para a fase de entrevistas era para um estágio de 6 semanas. E eu fiz um erro, que agora vocês vão aprender como eu aprendi, que é, portanto, antes de eu saber o resultado das entrevistas, eu disse que não queria fazer um estágio de 6 meses, só tinha 3 meses, porque não queria interromper o curso. Foi uma má decisão da minha parte. Isto porquê? Porque o facto de eu ter dito isso fez com que eles descartassem a mim como candidato. E tirou-me um bocado a minha opção de depois decidir bem se valeria a pena interromper o curso ou não. E se calhar se eu tivesse tido essa oferta e fosse decidir agora, se calhar teria decidido interromper mesmo o curso. Portanto, deixem essas decisões para assim que tenham uma oferta e, entretanto, mandem-se para onde podem. É isso. Eu se calhar aproveitava para introduzir aqui uma pergunta de Eduardo Brito, que pergunta: no caso das entrevistas, como foi o processo e ao que acham que dão mais valor ou deram mais valor nas entrevistas que os fizeram ganhar o lugar? Quem quer contribuir? Eu posso falar um bocadinho, só porque eu já estou há mais de um ano a fazer entrevistas no Google, por isso que posso ajudar um bocadinho aqui. Eu acho que há duas coisas. Primeiro, as notas não contam mesmo para as entrevistas. As notas, se contarem, contam para o processo de CV screening. E mesmo aí, na minha opinião, são muito pouco relevantes. Desde que não sejam terríveis, não fazem grande diferença. Acho que há fatores muito mais importantes, tipo projetos fora da faculdade. Terríveis. Isso depende um bocado, porque nem todos os países fazem uma escala de 0 a 20, mas no nosso caso, desde que não sejam tipo 10 ou 11, eu acho que é tranquilo. E mesmo aí, se calhar, há muitos que nem sequer olham. Eu acho que mais importante são outras coisas. Do ponto de vista do currículo, é projetos, seja projetos pessoais, projetos de faculdade, mas fora do curso. Até em alguns casos, projetos de curso que sejam particularmente interessantes. Essas coisas valorizam muito o currículo. No meu caso, por exemplo, eu quando candidatei a tempo inteiro para a Google, depois do segundo estágio, também fiz entrevistas com a Amazon, com a Facebook, e uma das coisas que me perguntaram lá foi porque eu tinha no currículo que tinha sido CEO durante a cadeira da LGP na FEUP. E eles acharam isso super interessante. Eu tive à vontade para aí 15 minutos a falar com um entrevistador sobre essa experiência, e eles acharam isso espetacular. E falamos mais disso do que projetos técnicos que eu tinha no meu currículo. Portanto, essas coisas são muito valiosas. Do ponto de vista da entrevista mesmo, eu acho que uma coisa muito importante também é, obviamente, as skills técnicas. Nas entrevistas vão fazer algum tipo de algoritmo e é importante que consigam safar-se mais ou menos. Mas para mim, como entrevistador, o que eu valorizo mais muitas vezes é a atitude da pessoa. Porque às vezes as pessoas que quer saibam resolver o exercício, quer não saibam, simplesmente estão caladas, tu não consegues perceber como entrevistador o que é que elas estão a pensar, se estão a abordar o problema da forma certa ou não. E livros como o Cracking the Coding Interview são excelentes para preparar este tipo de entrevistas, porque é importante na entrevista comunicar com o entrevistador, explicar aquilo que estão a pensar, a fazer perguntas sobre o problema, mostrar que estão a pensar de forma crítica no problema. Portanto, no geral, eu diria que notas são provavelmente a menor das vossas preocupações no processo de candidatura. Mas claro, o pessoal aqui na chamada tem outro contexto, outras empresas também. Eu queria corroborar o que o André Eu queria dar também aqui o contexto que tive na... Ou seja, eu fiz entrevistas também para a Amazon, também cheguei a fazer na altura para a Google, até na altura com o referral do André Lag. E foi interessante, acho que foram entrevistas totalmente diferentes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do que eles avaliaram também pessoalmente. Uma era para software developer, outra para software architect. Ou seja, uma delas, honestamente, eu acho fácil quando trabalho que é software developer. Não é fácil, porque a entrevista não vai ser fácil. A entrevista foi super difícil. Os standards são altos, como é óbvio que são. Mas tracking contribute ou coisas mais de algoritmos, se fosse trabalhar com um mês de preparação, passa muito. É uma questão de algoritmos, saber aquilo que não por aí. Do ponto de vista, o que pelo arquitecto foi mais network. Se eu sabia muito bem de sistemas distribuídos, se eu sabia do ponto de vista de networking, todas as layers que nós temos, como é que funcionam cada uma delas, etc. Se conseguia já também perceber de um ponto de vista, ou seja, tecnicamente, também diferente, já vem um bocado da experiência com cadeiras como o LGP também trouxeram e assim, em que na altura nós já usávamos coisas como a AWS. E do que eu notei foi com o Lago disse, ou seja, eles queriam muito sempre que eu falasse em o que eu estava a pensar.
Ou seja, não vão para uma entrevista, fiquem calados à espera da resposta correta, falem, mesmo que seja a resposta errada, a pessoa que está a entrevistar na altura guiou-me, algumas delas guiaram, outras se calhar nem tanto, para aquilo que eu devia ser a resposta final. E na AWS, principalmente, falar e passar o que estás a pensar também, mais no ponto de behavioral, ou seja, na AWS avaliam bastante como é que tu respondes a certos cenários, ou seja, vão-te pôr em situações, se acontecesse isto, como é que tu farias, como é que respondias? Ou seja, estejam à vontade basicamente para falar, ou seja, acho que quanto mais você fala numa entrevista, mais conseguem passar do outro lado, avaliar, por isso não deixem por dizer basicamente quanto estão a ser avaliados. Acho que assim, nada, esse seja o prêmio, foi bom, sempre aprender na entrevista, quer seja no ponto de vista técnico, quer seja no ponto pessoal e comunitário, e boas coisas. Só para acrescentar que uma coisa que podem fazer é ir ao Reddit ou qualquer coisa do género, mas não se focarem demasiado nisso, porque às vezes também há muito lixo lá, mas perceberem o que é específico da empresa, porque as empresas, como eu estava a dizer, variam imenso. Tipo, por exemplo, a Amazon tem um foco nos leadership principles, que é uma coisa que a Google não faz. A Google é muito mais à volta da algoritmia. Se forem para o Facebook, também é mais parecido com a Google, na minha opinião. A Microsoft é um bocadinho mais também querem saber mais dos vossos soft skills ao mesmo tempo. Por isso isto é muito específico de cada empresa e eu aconselho-vos a ver muito. E acho que há uma passagem no Cracking the Code Interview com isso, mas tipo, a internet está cheia de exemplos de entrevistas. Há canais de YouTube gigantes que têm só exemplos de entrevistas e feedbacks e como abordar as coisas. Há mesmo muita informação. Só não fiquem overwhelmed, que em geral não vos vão pedir mega algoritmos super complexos que vocês viram uma vez na vida. Eu posso também diz lá. Queria acrescentar o que o Pedro tinha dito, é que uma entrevista não é binário, ou seja, não tens certo ou errado. Aquilo é um espectro onde tu vais dando o teu feedback, como é que estás a pensar, e à medida que o tempo passa, se consegues resolver um bocado o problema, vão-te dando problemas mais complexos. Ou seja, não é só um problema, é um problema que se tu chegares a esse nível, depois tens um bocadinho mais. Portanto, não pensem isso como o binário, mas como tentar tirar o máximo de pontos ou de informações possíveis sobre o vosso processo de pensamento. Eu só acrescentar uma coisa. Diz, força. Só para acrescentar uma coisa, também para dar uma perspectiva um bocado da Amazon. Eu estou agora a começar a fazer entrevistas e pronto, posso já confirmar tudo o que os outros têm dito. Aliás, há meia hora acabei uma reunião em que decidimos contratar uma pessoa que falhou o exercício de código na entrevista. Não conseguiu acabar, mas o processo de raciocínio dele tinha sido bom, tinha explicado todos os passos que ele tinha feito e por causa disso o resultado final acabou por não ser importante. Para dar um bocado de ideia do processo que perguntaram, na Amazon como funciona é que envia um currículo, tem uma entrevista por telefone, uma entrevista remota, porque agora são todas, e correndo essa bem passam a ter as entrevistas no local, que agora já não há, também são remotas outra vez, mas passam a ser 3 ou 4 entrevistas. Uma coisa que eu acho que é interessante é que o que o Lago disse sobre as notas é verdade, não precisam ter boas notas para serem entrevistados, e aliás, uma coisa que se costuma recomendar, e eu acho que é bom, é uma boa solução, é se não tiverem notas que se orgulhem, não as ponham no currículo, porque acaba por nem interessar, e se acham que se vai prejudicar, não as ponham no currículo. Mas uma coisa que é interessante é, se calhar, as pessoas que têm boas notas acabam por se pôr em situações em que têm mais oportunidades de demonstrar a sua mais-valia nas entrevistas. Por exemplo, como a Joana disse, na Amazon, as entrevistas passam muito por uma questão de comportamento, em que fazem-vos perguntas, explicam uma situação em que tenha acontecido isto, explicam uma situação em que tenhas de ter feito X ou Y. E, naturalmente, acho que as pessoas que se esforçam mais e que têm, tanto nas aulas, que se põem mais nos projetos, trabalham mais, como fora das aulas, acabam por ter mais oportunidades de puxar situações dessas para explicar o que é que fizeram nas suas entrevistas. Portanto, apesar das notas não serem super importantes, vocês não deveriam se estressar com as notas, o processo de tentar ter boas notas acaba por usar mais situações de demonstrarem o vosso valor. É isso. Só para contrariar um bocado, tipo, as minhas notas são bastante más para os standards da maioria das pessoas. Só para dizer que vocês também podem buscar esses exemplos fora. Eu concordo com o que o Edgar disse e é verdade para muitos casos, mas acho que também podem buscar esses exemplos fora, só para pôr aí por alto.
Outra coisa que eu acho importante é estudarem estruturas de dados e as coisas básicas. Façam sentido, make sure, tipo, vocês nas entrevistas vão estar super nervosos, em geral, por isso, se vocês souberem todas as bases, dá-vos um bocado de segurança. E isto é um exemplo que eu, na Google, eu fiz umas mock interviews quando estava lá dentro, e uma coisa mesmo parva que era implementar uma binary search, que surgiu dentro de um problema. Eu estava na entrevista e estava super confusa, e confundi-me lá com os parâmetros. É uma coisa mesmo simples, mas o que o meu host na altura me disse foi: faz uma coisa simples, que é implementar uma binary search no dia antes, ou 2 dias antes, porque isso dá-te segurança. Não é que são coisas que vocês se calhar não veem há muito tempo, e ninguém vai esperar que vocês saibam de cor, mas dá-vos outra segurança se vocês souberem as estruturas de dados como estão a trabalhar e esse tipo de coisas. Só como um exemplo. E já que estamos aqui na parte das entrevistas, também digo mais uma coisa. Isto foi algo que eu, na Amazon, percebo como é que isso funciona, como é que isso funciona, mas pelo que eu percebi também na Google faz a mesma ideia que faz muitas empresas. É se uma parte da entrevista correr mal, isso não vai influenciar a outra. Ou seja, vai entrar um entrevistador diferente, seja entra um, entra outro, 3 ou 4, depende. Eles só vão falar com eles, se calhar, no processo final, se é que falam. Há empresas que eles nem sequer falam, cada um escreve o seu feedback enviado. Por isso, se uma correu mal, e às vezes acontece que foi logo a primeira, porque ainda estamos a aquecer, não estamos a acordar, essa entrevista foi de manhã, ou tiveram um voo no dia anterior, coisas desse género, correu mal não interessa, dá reset e a próxima a seguir é totalmente diferente. A pessoa vai-te, se calhar, perguntar coisas totalmente diferentes. Por isso, só porque a primeira às vezes pode ter corrido mal, porque é normal, daí para a frente as outras são todas independentes uma da outra. Isso é importante, que a seguir vai ser independente da primeira entrevista. Isso também pode ser pegado um bocado ao contrário, ou seja, se a primeira correr mesmo muito bem, não se deixem iludir. Ou seja, acho que também há a possibilidade do contrário acontecer, de ficarmos um pouco cocky quando algumas coisas começam a correr bem, e eu acho que isso pessoalmente pode-se revelar nestas em que há muitas entrevistas seguidas num certo momento, e isso pode-se revelar como um problema. Não se esqueçam, é mesmo completamente independente, não se deixem levar demasiado pelas coisas correrem bem ou mal, é sempre o reset. Quer corra bem, quer corra mal. Ok. Agora, vou aproveitar também este momento aqui. Tinha aqui uma questão que puseram um bocado para mim, e já há um bom pedaço, há 25 minutos, que é sobre a diferença, basicamente, do ponto de vista técnico e do ponto de vista do trabalho entre nacional versus lá fora, apesar do foco ser um bocado lá fora. A minha ideia aqui que eu tive foi uma startup com 10 pessoas no Porto e outra foi a AWS, que é aquela grande organização, aquilo não é uma startup, aquilo é enorme, não é? E por isso o mindset é totalmente diferente. Não quer dizer que uma seja pior ou seja melhor, ou seja, eu tive experiências totalmente diferentes numa tinha aquela experiência pessoal de equipa e de aprendizagem enorme de um ponto de software developer numa equipa pequena, e se calhar isso também acontece na Amazon. Na outra também tive a oportunidade para ver à escala como é que as coisas são feitas, ou seja, acho que se puderes faz 2 estágios, faz numa startup e faz numa empresa grande, vais ter uma experiência totalmente diferente, os problemas que vais tentar resolver são totalmente diferentes, e depois também o próprio ambiente de trabalho é totalmente diferente, e quando no ambiente de trabalho se calhar tens poucas tools numa startup, se calhar na Amazon ou Google vais ter demasiadas tools, se calhar demasiados processos também burocráticos às vezes. Experienciar ambos, acho que é super importante para a decisão ao fim e ao cabo, quando acabar o curso, para qual é que preferes, qual é que identificaste mais. Concordo a 100%. Eu também, só dando um bocado de background da minha parte, eu antes de este ano para a JetBrains, tipo o ano passado a estagiar em conjunto com o Henrique na Talkdesk, e a mentalidade e a forma das coisas funcionarem era completamente diferente. Ou seja, por um lado temos um toque muito mais, com uma influência muito maior no processo, ou seja, no meu caso eu estava inserido na JetBrains na equipa que estava a desenvolver o IntelliJ, portanto a equipa tem cerca de 500 pessoas ao todo, divide claramente isto em várias subestruturas, mas, ou seja, o foco e aquilo em que nós tocamos é muito mais pequeno do que aquilo em que nós tocamos numa empresa como uma startup, e isso é algo que também acho que é importante mencionar. Se calhar o Bernardo tem aí alguma coisa que quer dizer, porque ele estagiou numa startup lá fora também. Não sei se tens alguma coisa interessante também a mostrar disso. Certo, a nível de foco, basicamente vai de encontro à palavra que eu usei no início, em que basicamente a startup onde eu estava era eu, no escritório eu, o CTO e o CEO, e eu basicamente estava a tratar toda a aplicação. Portanto, eu, como estagiário, estava a tratar daquilo tudo, e depois agora, estando a trabalhar na Amazon, eu estou a trabalhar numa aplicação no meio de milhões. Portanto, há uma grande diferença, e a parte boa é que, sei lá, o facto de eu estar ao lado do CEO, podia perguntar o que é que nós queremos a nível de negócio, o que é que faz sentido,
é isto que os clientes querem, será que vale a pena? E tenho muito mais valor, muito mais impacto no resultado final do que numa empresa pequena, numa empresa grande. Mas acho que é isso que eu tenho a acrescentar. Ok, depois deste momento de silêncio, acho que não tem mais, ninguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Portanto, eu se calhar aproveitava para lançar aqui mais um tópico, mais uma rubrica denominada Arranjei um estágio lá fora e agora? Fui aceito, sei que fui aceito, fixe. Então e agora? Será que já devia ter comprado as passagens de avião? Será que já devia ter deixado comida ao gato? Será que já devia ter... Ok, ou seja, qual é o plano? O que é que temos que planear antecipadamente? Isto, obviamente, que agora com o Covid é um bocadinho diferente, mas eu diria que antes, não é? Vocês já fizeram isso há mais tempo. Ok, agora vou lá para fora. Quais são os maiores desafios, não é? Quais são aquelas coisas aqueles thumbs up que vocês têm que dizer, ok, isto tem que estar preparado, isto vocês podem fazer quando lá chegarem, isto nunca façam assim, façam sempre assim, que tem a dar, porque fui aceito, então e agora? Abram o Google Maps, vejam a cidade para onde vão, decidam onde é que não querem viver. E depois vão ao Reddit dessa cidade ou do país e veem as listas de sites para arranjar casa. E começam a ver. Não precisam de comprar, não precisam de marcar visitas, mas comecem a ver para terem uma ideia do preço das casas, com o dinheiro que vão ter que pôr de parte por mês. Se for no Luxemburgo ou em Paris, podem me mandar uma mensagem que eu ajudo para o LinkedIn. Tenho mais pressão para isso, já o fiz muitas vezes. E depois vão aos sites de casas, ponham os filtros e ponham para mandar para o vosso e-mail sempre que aparecer uma casa. Porque vocês não querem, sem dúvida nenhuma, começar no estágio e estar 2 semanas a viver num hostel para ir trabalhar todos os dias. É mau, gente. Confia em mim. De resto, foram aceitos, parabéns, ótimo. Não se estressem muito. Ninguém vai exigir que vocês cheguem lá no primeiro dia de trabalho e implementem 30 coisas. Provavelmente vocês vão demorar 2 semanas a 1 mês a ter sequer a noção do que é que as coisas estão a fazer. Uma noção muito básica. Eu tive 9 meses numa equipa a estagiar e saí de lá e sabia bem 3 serviços em 10 e o resto sabia mais ou menos o que é que faziam. Portanto, calma. E pronto, depois é esperar pelo dia, ir preparando os vossos bilhetes de avião, comprem-nos mais cedo porque provavelmente ficam mais baratos. Tenham atenção à casa, tenham muita atenção à casa, por favor. E vou deixar o resto da malta responder e dar mais informações, porque isto foi uma experiência que me estava a dizer um pouco no Luxemburgo e, portanto, eu gosto de frisar esta parte. Foi uma coisa um bocado complicada. Tenho aqui uma lista numerada de passos, está exato. Então, passo número 1 é dizer a todos os vossos colegas, porque entraram no Google, na Amazon, no Facebook, é motivo para se gabarem, obviamente. Número 2 é tirarem um dia para realmente reler o e-mail e ver que foram mesmo aceitos e não é uma mensagem a dizer que não foram aceitos, que é importante, assim que não. Número 3 é o que a Edgar já falou, ver casas, não necessariamente ver as casas, mas ter uma noção de o que é há, preços, como é que funciona. Uma boa dica é verem os sites de alojamento de estudantes, que é muito mais barato e não é assim tão pior. Uma vez que ainda são estudantes, isso é uma boa oportunidade. No meu caso, a Amazon tratou da viagem e tudo o resto, também não precisa preocupar com bilhetes, nada disso. Portanto, é mais para eles, também mandam os e-mails o que é que estão à espera que vocês façam no primeiro dia, normalmente são apresentações, portanto não há nada que vocês tenham que preocupar. Material também eles fornecem, portanto é mais questão de casa. E numa casa até me lembro numa casa fui para a Espanha e normalmente os portugueses pensam, ok, nós sabemos falar espanhol, somos portugueses. Nem sempre é assim. Portanto, tive algumas semanas a tentar aprender mais um bocadinho, mas no final do dia você acaba por falar inglês dentro da empresa, portanto não é assim tão importante, mas não deixa de ser relevante. E pronto, podem acrescentar aí
meus colegas alguns passos à lista. Eu acrescentava só aqui uma coisa no que tu disseste de calma com a compra de bilhetes de avião, compras de casa, isso tu não sentes em fazem isso faltado. Ou seja, às vezes acontece, já estão a marcar o bilhete de avião e se calhar os computadores simplesmente demoram algum tempo, porque para eles não é uma prioridade, a partir do momento que dizem que foste aceito, é enviar-te já tudo, porque se calhar só daqui a 3, 4 meses, por isso tem tempo para te enviar informação sobre isso. Mas se calhar tu vais já marcar avião, porque marcar casa, ou seja, perguntem primeiro tudo que eles dão, se dão casa, se pagam bilhetes de avião, o que é que pagam, etc. E depois façam a vossa decisão. Isto até mesmo às vezes antes de aceitar a proposta, para perceber de, ok, se eu vou ganhar X por mês, isto chega-me para pagar casa, casas não paguem. Ou seja, perguntem estas coisas todas, sem problema. Isso. Já tem a recrutadora, que é o recrutador, que é o trabalho deles, no fundo, fazer isso. Salientar aquela só a parte que o Edgar disse, verifiquem as partes das cidades que querem estar e partes das cidades que não querem estar, sem dúvida. E também falem com pessoas. A parte que o Ângelo disse de digam a todos os vossos amigos, isto é super útil, não no sentido de parte de gravar ok, mas eles vão dizer, esta pessoa está lá. E falam com a pessoa que está lá. Ou seja, já tem quem está lá, quem está nessa cidade, porque essa pessoa sem dúvida vai saber dar a informação mais atualizada possível sobre onde é que deves ver se aquela empresa paga ou não, ou mesmo tens outra empresa. Ou seja, falem sempre com quem já lá está. Ou esteve. Uma cena que agora mencionaste que é muito importante, eu acho, que é, ou seja, é mesmo muito importante olhar com cuidado para a oferta, porque não nos vamos esquecer que isto não é só para entrar nestas empresas grandes que efetivamente dão-nos a todas as soluções e mais alguma. É preciso ter muito cuidado também a olhar, porque temos que ver com calma se a oferta em si primeiro, se é suficiente para viver lá, se conseguem ter todas as condições que precisam. Eu, por acaso, tenho uma experiência bastante diferente da maioria das pessoas aqui, porque eu não tive que tratar nem de bilhetes para chegar lá, nem de casa. A JetBrains, no meu caso, arranjou-me um apartamento no centro de Munique e tratou tudo por mim, e portanto tive isso tudo tratado por mim e foi na boa. Mas acho que algumas também têm alguma. Lá está, temos aqui uns tópicos um bocado diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu acho que a JetBrains exige das pessoas um conhecimento técnico muito acima do que a maioria vai exigir, ou seja, eles exigem um know-how já bastante mais elevado quando se vai a fazer este processo todo. Eu, no meu caso, por exemplo, uma dos meus challenges que eu tive que fazer para entrar já foi fazer uma biblioteca para o compilador de Kotlin, ou seja, já foi uma coisa um bocadinho com um nível extremamente mais elevado do que é normal, e aí já houve uma tendência para exigir um pouco mais de noção do que eram as coisas com que se ia trabalhar antes de chegar lá, mas acima de tudo eu acho que também é muito importante aquela coisa de conhecer, aproveitar e ver bem a cidade, e não só saber a que partes da cidade querem viver, mas que partes da cidade querem visitar e outras partes do país que consigam visitar, porque também há que aproveitar o tempo que está lá para aproveitar essas coisas. Eu, no meu caso, quando estive em Munique, até passei muito tempo nos Alpes da Baviera e estive a fazer por todos os lados, andei a passear, ainda cheguei a ir à Áustria, também. Ok. Se eu pudesse só dizer uma coisa que eu acho importante é falem com pessoas, tentem encontrar internos que também estagiários que vão estar lá. E, por exemplo, no meu caso, eu não conhecia o Edgar nem o André, mas eu chateei-os e disse, olha, eu também estou na FEUP e eu vou para aí, podes-me falar sobre a empresa, qualquer coisa do género. Não tenham problemas em fazer isso. Em geral, as pessoas vão ser super simpáticas. Quer dizer, o Edgar e o André foram super antipáticos comigo, mas de resto, as pessoas vão ser mega simpáticos. Por isso, não tenham problemas com isso. Eu acho isso uma coisa mesmo fixe, porque vocês vão conhecer, tipo, do que eu tirei mais de estágios, são as pessoas que ainda falo imenso todos os dias, por isso conseguirem fazer isso é fixe. Em relação a uma pergunta que estão a fazer, que é se as outras empresas também dão realojamento, a Google e a Amazon dão packages diferentes, mas em geral dão ambas. Ambas deram-me dinheiro para o relojamento e a Amazon tratou mesmo de comprar-me os bilhetes. Isso é uma questão de vocês negociarem. Eu sei que é difícil de negociar quando é a primeira vez ou com uma proposta, mas em geral a maioria destas grandes empresas não vos vão fazer dormir na rua. A minhas não deram nada. Foi no ano de ti e a minhas não deram nada. Eu, quando descobri que no ano a seguir não só tinham aumentado o salário aos estagiários, como já lhes arranjavam o pacote de relojamento, eu fiquei, não fiquei chateado porque não quero que as outras pessoas passem misérias, mas fiquei com um pouco de inveja, na verdade. Sim, ou seja, aqui cada caso é um caso. Ou seja, também não assumam que à partida vão ter isso tudo. Perguntem. Mandem na mesma, claro, façam entrevistas, tudo,
mas depois perguntem antes de aceitar e assim não assumem. Eu, por exemplo, na Amazon não tive nada disso, pagaram-me apenas os bilhetes de avião, e penso que foi isso, casa e tudo foi da minha parte, e eu assumi, com base naquilo que ia receber, se dá para pagar casa na zona onde eu escolhi, etc. Isso tudo. Por isso depende muito, e há empresas mais pequenas lá fora também super interessantes. Focar também aqui a conversa não só na Amazon e Google lá fora, há imensas startups, ou seja, há imensa coisa. Cada caso é um caso, cada uma tem pacotes diferentes, e cada ano é diferente. Por isso, se calhar agora de um tudo. Certo, eu gostava de falar um bocado aqui da minha experiência, que foi, basicamente, infelizmente o programa já não existe, mas havia um programa cuja ideia era basicamente arranjar estagiários e startups e juntar, basicamente, estagiários que fizessem sentido nessas startups. E eles pagavam a casa, a startup pagava a casa, basicamente, e um salário. Eu não sei se isso ainda, este específico não existe, mas não sei se existem coisas do género, portanto podem procurar e pode ser que existam coisas engraçadas que ajudam bastante. Por exemplo, no meu caso, se estiveres a procurar casas em Londres, não sei como é que eu ia safar, não é? Portanto, procurem isso, pode-vos dar bastante jeito. Uma coisa que eu queria também falar em relação às dificuldades de arranjar as coisas no estrangeiro, é que não tenham medo de tentar até outros países. Por exemplo, o meu segundo estágio foi nos Estados Unidos e isso à primeira vista pode parecer difícil por questões de vistos e por aí fora, mas pela minha experiência de falar com outras pessoas, mesmo algumas startups ajudam-nos com o processo de visto, porque para alguns países vocês precisam de um sponsor, um bocado assim, e portanto se é uma coisa que acham que teria interesse, não deixem de tentar por causa dessas questões, porque a empresa, se tiver interesse em vocês, vai fazer tudo para vos levar para lá, e em alguns casos pode valer a pena. Para mim, eu gostei de estar na Califórnia e foi uma coisa que não teria experienciado se não fosse por esses estágios. E por tudo não façam como o Edgar e deixem para a última essas logísticas vistos. Não, nunca. E já agora também mencionar só o quão bom... tinha aqui algum delay. Só mencionar o quão bom o que a Joana referiu e outros também sobre falar com pessoas que estejam nessas cidades. A Joana não foi a única que me chateou, entre aspas, quando estava em Munique. Houve mais pessoas até nesta chamada que o fizeram e isso é super bom, ajudar a manter essa rede, quer seja FEUP, quer não seja, obviamente, pessoas de fora também. É muito bom no futuro para tudo e mais alguma coisa. What if my English is so? Is that a problem? Eu acho que não é bem um problema desde que a mensagem passe, porque ora bem, muitos nós estamos em Espanha e muitas vezes o inglês deles não é o melhor. Quer dizer, o inglês é bom, só que o problema é que está misturado com o espanhol. E isso às vezes é um problema. Portanto, desde que consigam passar uma mensagem, às vezes podem trocar uma sílaba tónica ou trocar a palavra, trocar a ordem dos verbos, não interessa. Desde que a mensagem passe, eu acho que isso é o mais importante. Se eles perceberem o que vocês estão a dizer, está tudo bem. Portanto, não precisam ter o sotaque britânico ou assim. Não é bem um problema, mas definitivamente tem que saber minimamente escrever e perceber as frases dito. Podem até que aprender a programar em Java. Eu aqui, pronto, também queria dizer, ou seja, o inglês eu acho que sem dúvida é importante no processo de entrevista para que percebam o que estás a querer explicar, senão a gente não vai conseguir avaliar se não percebam. De qualquer forma, há muitas pessoas também complexas a achar sempre que o inglês não é bom o suficiente. E aqui eu quero mesmo dizer a palavra complexo porque é mesmo isso. Ou seja, às vezes simplesmente é. Ninguém precisa de ser nativo a falar inglês com aquele sotaque britânico ou essas coisas. Nada disso. Claro que quem está entrevistado tem que perceber o que digas, mas se tens aquele complexo que se calhar o meu inglês não é bom o suficiente, pá, o melhor é testares, vai para uma entrevista. Ou seja, que o inglês aqui não seja um impedimento para te mandares para a entrevista. Pode ser a razão de se calhar não passares, tudo bem, mas que não seja um impedimento para mandares para a entrevista e para tentares na mesma. Além que só saberás se conseguires pôr isso mesmo à prova. E uma coisa que também foi mencionada aqui na pergunta foi se era preciso certificados como os fornecidos por Cambridge. Epá, eu diria que eles acima de tudo, hoje em dia é mais para introspeção do que outra coisa, ou seja, é para tu saberes que se quiseres avaliar a tua qualidade. Eu acrescentava, ou seja, grande parte da minha equipa é russa, portanto o inglês deles é terrível, é um bocado simplista. A maioria deles ainda vive em São Petersburgo, alguns já estão em Munique, e portanto não é, a mensagem é transmitida completamente, às vezes os verbos não estavam
na forma correta, não estavam, mas havia essas questões, mas o que é como estão a falar aqui, desde que não haja problemas de comunicação e que o que tu queres dizer seja efetivamente transmitido, é mais do que suficiente, mas, exato, estas questões dos certificados não façam por causa de uma empresa deste género. Sim. A não ser que seja estritamente necessário que eles digam que seja na posição, não se estressem com isso. E depois também algumas das pessoas que pior falavam inglês que eu conheci estavam na Amazon, e nós entendemos, portanto não se estressem com isso. A linguagem do código é universal. Experimentem estar num estágio e ter o arquiteto de software que é inglês a querer falar português convosco. Essa experiência é única. E eu tive. Isso é que é pior. Eu queria só acrescentar uma pequena coisa em relação à dificuldade. Estou curioso também se houve mais alguém aqui a sentir o mesmo, que foi, eu concordo que para o trabalho, desde que a mensagem passe, é suficiente, mas uma coisa que para mim foi um bocadinho difícil quando fiz o primeiro estágio em Londres foi que principalmente nas primeiras semanas eu sentia que em contexto social tinha muita dificuldade em manter-me a par de uma conversa. O pessoal da minha equipa ia muitas vezes almoçar junto ou jantar, até mesmo no escritório, porque nós tínhamos isso. E às vezes eu sentia que estava ali muito tempo da conversa e eu conseguia perceber perfeitamente aquilo que estava a ser dito, mas como ainda estava no processo de tradução, eu não conseguia traduzir e pensar numa resposta antes de alguém começar a responder ou a falar antes de eu falar. E isso para mim, pessoalmente, foi difícil mais porque eu sentia que não estava a conseguir participar nas conversas, mas também foi uma coisa que ao fim de 2 ou 3 semanas passou e depois, em vez de estar sempre a traduzir de português para inglês, simplesmente pensava e falava em inglês e tornou-se melhor. Mas tinha curiosidade também se mais alguma de vocês passou por isso. Sim, eu tive isso em Paris. No Luxemburgo não acontece tanto, porque o Luxemburgo é uma cidade extremamente internacional, tem gente de todo o lado, então geralmente está simplesmente a falar inglês. No meu caso, sempre tive muita facilidade em falar inglês, portanto nunca tive problemas, mas em Paris a maior parte das pessoas que trabalhavam no escritório era francesa e acontecia muito quando íamos jogar futebol, íamos beber uma cerveja. As pessoas estavam todas a falar francês entre eles, então é possível que decidas um pouco à parte. No meu caso, eu percebo algum francês, a falar-se um bocado mal, mas eu recomendo sempre que quando vou para um lado saibam algumas palavras. Não precisa ser fluente, eu não sou todo nada fluente em francês, e acontecia muitas vezes eles estarem a falar para mim em francês e eu responder em inglês. Tenho que encontrar uma maneira de se comunicar. Mas também, uma coisa, para não desmotivar as pessoas que podem estar a ficar um bocado reticentes com isto, é que geralmente, se essas empresas têm um programa de estágio que acolhem gente de outros países, vocês não vão ser o único estrangeiro lá e vão encontrar de certeza pessoas de outros países que também não falam a língua de lá e vocês vão estar com elas. Eu estava em Paris com muita gente que não falava francês e nós falávamos inglês entre nós. Luxemburgo, não existem pessoas que falem luxemburguês, porque isso é uma língua inventada, feita por pessoas horríveis. Portanto, falam todos inglês. E pronto, é isso. Foi a minha experiência no meu caso. Sim, e acho que aqui naquilo que o Edgar disse, ok, na parte social, eles vão estar a falar se calhar francês, no meu caso foi espanhol. Isso é aquelas coisas que disse no início, são as partes duras do estágio, mas que no fim ainda bem. Ou seja, é a oportunidade para aprender espanhol, para aprender francês, para aprender as piadas que eles dizem em espanhol. Pá. Pelo menos para mim foi super divertido isso, que o espanhol para mim a falar é super engraçado. Então eu até pedia mesmo, ou seja, às vezes eles faziam switch para inglês quando era para, pronto, quando eu estava nesses convívios ou assim. Eu pedia, pá, falem em espanhol, que eu vou falando inglês e tentando espanhol, e passado um tempo cada vez era mais fácil até já portunhol, não é? Diga-se, e tinha muito mais piada a conversa, eles estavam mais à vontade, ou seja, se quiserem peçam para falar inglês, como é óbvio, mas também aquelas durezas que chegam ao fim dos 3 meses ou 6 e já sabem um pouco de outra língua, o que faz parte da experiência de ir para fora. Por isso não saber é bom, porque vão para lá para aprender isso, por isso é ótimo. Professor, eu também acho isso muito interessante, ou seja, porque mesmo dentro do meu office em Munique, ou seja, a maioria do staff só falava ou alemão ou russo, ninguém falava inglês e portanto foi-me forçado um pouco a aprender o alemão e agora é uma língua que eu estou a aprender ainda ativamente todos os dias, ainda todos os dias vou ali 15 minutos ao Duolingo para continuar a aprender porque é uma linguagem que achei muito fascinante desde o início e acho que isso também é uma cena que é positiva, ou seja, não tem que ser só a parte técnica que nos ajuda, também acho que conhecer outras línguas também ajuda a conhecer outras culturas, que também faz muito parte de entrar para ir para fora, na minha opinião. Lá está,
temos falado aqui de muita parte técnica e assim, mas acho também é muito fixe essa parte de explorar uma cultura diferente e também para perceber se é um bom fit para as pessoas entrar para uma cena internacional, fugir da nossa cultura portuguesa, porque definitivamente há diferenças culturais. Eventualmente, não sei se o pessoal de Espanha notou assim tanto ou por exemplo, o pessoal de Luxemburgo. Acho que na Europa temos um bocado muita cultura que é semelhante, não sei se vocês concordam, mas há sempre aquelas nuances que é engraçado de aprender e de reparar. Não há estudo cultural que se prepare para as pessoas que passam as compras nos supermercados alemães. É só a minha experiência relativamente a Munique. Isso, olha, por acaso tens toda a razão. Eu lembro do meu primeiro dia, quando eu cheguei lá, fui fazer compras. O meu alemão ainda era terrível na altura, e uma senhora das compras começou a reclamar comigo em alemão o tempo todo, e eu simplesmente a assinar porque eu não percebia nada do que ela dizia. Mas por acaso temos exatamente a mesma experiência, então. Elas são muito rápidas a passar as compras e vocês não têm tempo de pôr as coisas no carrinho. Exato. Quem for para a Alemanha, que vai ser uma pressão constante. Exato. Muito mais do que a pressão que vocês vão ter alguma vez no trabalho, vocês vão ter a fazer as compras. Concordo plenamente. Vão treinando. No geral, aprendam a dizer: eu não sei falar língua para o país quando forem. Isso vai-vos ajudar muitas vezes. É a primeira frase universal que se aprende, não é? Falar a língua local. Seguidas as neiras também é muito importante. Isso é logo a primeira coisa que eles ensinam, portanto, acho que aí... Mas não digam isso à senhora que está a mandar vir convosco, porque se é rude. Bem que sim. É um bom conselho. Ok, vamos avançar então um bocadinho. Há aqui uma pergunta que ficou um bocadinho para responder, que o Pedro queria responder. Queres responder agora, Pedro? Sim, pode ser. Era isso que eu queria fazer então. Pronto, esta pergunta aqui que está sobre se experiências profissionais que não são diretamente relacionadas com o curso, ou seja, não relacionadas com a informática, se deve pôr ou não no CV. Isto é a minha opinião e depende imenso de quem vai estar lá o CV. Lembrem sempre que o CV é uma pessoa, ou seja, cada pessoa tem os seus bias aí. Eu acho que lá está, desde que não acho que deve estar, sem dúvida, deve fazer parte do vosso CV. Se for algo interessante e que faz sentido na chamada, para vos avaliar também como é que vocês são, se for um cargo, faz conta de gestão, o que é que seja, não interessa qual é o cargo em si, que permite ver que aquela pessoa é uma pessoa que se mexe. E assim, claro que isso não pode ocupar toda a experiência, que é suposto avaliar num ponto de vista técnico. Ou seja, eles vão querer saber se tu que estás a mandar tens a experiência técnica para o cargo. Mas, por exemplo, a minha experiência na Amazon é que muitas das questões da parte de behavior aplicam-se, não interessa se foi num cargo de informática. Ou seja, é como é que reagiste naquela situação. Não estou a dizer uma produta de código. É como que reagi, se calhar, a falar com o meu antigo chefe ou manager. E isso vocês podem trazer de qualquer tipo de experiência, mesmo não sendo informática. Por isso, se acharem que é pertinente para mostrar o tipo de pessoa que vocês são, no sentido de como trabalham em equipa, por exemplo, sem dúvida, acho que faz parte. Claro que tem que ser uma componente técnica no vosso CV, porque estão a se mandar para um cargo de informática, se for o caso, mas se mostrar que trabalham bem em equipa, etc., faz todo sentido ter no CV. Ou seja, digam também agora o vosso, que quem também já faz entrevistas e assim. Se mais Eu alguém concordo. quiser contribuir, força. E eu concordo, não tenho mais nada a dizer. Eu ia só adicionar, eu acho que na maior parte dessas empresas, mas corrijam-me se estiverem errados, o currículo quando se candidatam tem de ser uma coisa relativamente curta. E eu digo sempre a toda a gente para ter um currículo só de uma página. Eu recentemente estive a rever o currículo do ex-professor da FEP, aliás, que tinha anos de experiência, tanto na faculdade como fora, papers, tudo isso, e o currículo dele tinha uma página. Portanto, se uma pessoa com essa experiência toda consegue resumir tudo o que fez numa página, qualquer um de nós consegue, de certeza. E portanto ter estas experiências acaba sempre. O que depois depende é como é que vocês gastam o espaço e as palavras que têm para preencher uma página, e aí devem-se focar mesmo nas coisas, pelo menos por experiência, coisas objetivas, coisas que mostrem o vosso valor, e isto mesmo sendo uma experiência não técnica, para mim faz todo sentido estar no currículo, porque mesmo não sendo técnica ensinou-vos alguma coisa de certeza, e é quase impossível, diria eu, não ficarem sem espaço no currículo por causa disso. E aqui só puxando também no que o Lago disse, ou seja, é importante o espaço de currículo, ou seja, o ideal é mesmo ser uma página, por isso não vale a pena estar a listar todas as experiências que fizeram, se calhar, fora da área informática, porque, ok, coloquem aquilo que vejam que faz sentido que pôr e que faz sentido para onde se pode mandar, que mostre algo sobre vocês, trabalho de equipa ou outra coisa qualquer, não só pôr por pôr para ter muitas experiências. Escola secundária, assim. Ok.
Então, deixem cá introduzir mais uma rubrica para ver se a conversa que está fluida, ainda bem. A próxima rubrica, eu diria, que se chamaria Arranjei um estágio lá fora e foi. E aqui a ideia é, então, para que é que o estágio serviu para vocês? O que é que vocês trouxeram de lá que não trariam de outra forma? Qual foi o aspecto diferenciador de vocês que frequentaram um estágio de verão e um estágio lá fora, okay? Que vos torna diferentes de quem não fez o estágio lá fora? Okay? É quase pegar naquela primeira palavra que vocês disseram ao início e desenvolver E eu fiz o estágio e foi algo que para mim contribuiu de uma determinada maneira. Queria que vocês partilhem essa experiência relativamente a isso. Eu posso começar? Ok. Eu posso começar porque eu vou ser rápido, porque eu na verdade não fiz um estágio lá fora, eu fiz um estágio para lá para fora. Acho que as coisas principais que eu ganhei com esta experiência foram falar com pessoas que sabem mais do que eu, que sabem que são de outras culturas diferentes. O contacto mesmo sendo um estágio completamente remoto, consegui falar com imensa gente que, sei lá, pensava as coisas de forma diferente e acabei por criar imensos contactos. Isso acho que já é uma coisa muito positiva. E depois, também o aspecto da escala. Portanto, trabalhar numa empresa com a escala da Amazon é completamente diferente do que trabalhar na Fraunhofer no Talkdesk, que foi o que eu fiz nos 2 anos anteriores, não é? Ter a consciência do que é trabalhar num ambiente desses também foi uma experiência que eu acho que não teria tido a oportunidade de fazer se fosse trabalhar para uma empresa cá em Portugal. Pronto, foi isto. Eu queria, se calhar, aqui pegar também um bocadinho numa pergunta que vi um bocadinho mais para cima, que era em relação a trabalhar-se mais do que 8 horas e até que ponto é que isso era saudável por aí fora. Isto porque, para mim, o objetivo quando fui para o estágio, para além de aprender, era eventualmente conseguir o emprego. Esse era o endgame, era fazer os estágios para depois, quando acabasse o curso, ter uma posição. E para mim isso valeu super a pena. Neste momento estou em Munique, estou super contente com o meu início de carreira e não conseguia isso provavelmente se não tivesse tido os estágios. E para mim investir, provavelmente, não me lembro ao certo, mas provavelmente nos estágios trabalhava mais de 8 horas por dia, porque era esse o meu objetivo, mas também estava bem com isso. E eu tenho também de dar o disclaimer que ninguém, pelo menos na Google, vos vai pressionar para fazer isto. A pressão é quase toda self-imposed. Mas para além disso também, eu acho que depois de fazer o estágio e trabalhar com código a sério, digamos assim, e voltar à faculdade e trabalhar novamente em projetos da faculdade é uma experiência interessante, porque não quer dizer que vocês em 3 meses ou 6 meses ou o que for, vocês não passam a ser os reis do código, nem vão ser melhores que mais ninguém no vosso ano, mas vão ter uma perspectiva diferente das coisas e quando depois voltarem a um contexto em que têm de escrever código mau, sem testes, que provavelmente só funciona em alguns casos muito específicos, é interessante e conseguem depois também trazer aquilo que vocês aprenderam de diferente para os outros projetos reais. Eu vou dar a minha experiência. No meu caso, relativamente à questão das horas que estavam a falar, eu nunca, tirando 1 ou 2 vezes em que queria acabar alguma coisa, nunca trabalhei mais que as 8 horas. Isso vai depender sempre muito da vossa equipa, muito mesmo. No meu caso, o manager da minha equipa, uma vez chegou à minha beira, passavam 5 minutos a 6 e disse: não fiques aqui, vai-te embora, isso podes fazer amanhã. Portanto, depende muito. Também tenho a minha experiência, e isto acontece, infelizmente, estagiários que estavam ao mesmo tempo que eu na Amazon, que ficaram até às 10 da noite a trabalhar. E são casos super extremos. Eu conheci 2 pessoas assim em centenas que lá estavam e não eram estagiários de software, eram estagiários de analistas financeiros, que geralmente têm horas um bocado mais pesadas, mas não há garantias aqui, vai depender da vossa equipa. Eu acho que o vosso chefe nunca vai ter interesse em que vocês estejam mal num estágio, até porque se vocês, ou como foi dito na altura, é que se fores contratado para estagiar, o mais provável é que eles tenham interesse em transformar-te em engenheiro permanentemente lá, que foi o que aconteceu até com o meu caso e com o André também. Portanto, aqueles 6 meses, eles também, se tratam mal durante aqueles 6 meses, também não vai ter interesse em estar lá. E, para já, pelo menos, depois dos 6 meses, 9 meses que eu estive lá, ninguém me tratou mal nesta equipa até agora, também fique claro. Para responder à pergunta que foi lançada, a nível do que é que se passa depois de você fazer a entrevista, o que é que vocês trazem de lá? Pessoalmente, acho que é sempre uma experiência de crescimento para qualquer pessoa, viver fora e ser autossuficiente num outro país. Digam o que disserem, vocês vão sempre crescer como pessoas.
Questão pessoal de amizades, eu neste momento consigo arranjar um quarto a mais em 7 ou 8 países só na Europa e ficar lá um fim de semana com amigos, o que também é espetacular. E o claro, isso também é verdade, vocês chegam a voltar à faculdade e têm uma perspectiva nova sobre os trabalhos. Às vezes vocês vão fazer um bocado de comichão a maneira como as coisas estão a acontecer. Eu sei que eu comecei o meu estágio em julho e em agosto olhei para um projeto que tinha feito no segundo semestre da faculdade e pensei só, isto está nojento, como é que alguma vez fiz isto? Como é que eu tive boa nota sequer disto? Eu devia ter tido menos 3 e levado uma chapada do professor, mas é uma realidade. Vocês vão sair lá provavelmente melhores engenheiros, porque têm experiência muito real, estão a lidar com pessoas. Eu tinha pessoas com 20 anos de experiência a trabalhar ao meu lado que me ensinaram muitas coisas. E, mais uma vez, o colega disse também é muito verdade, vocês têm passam à frente muita gente no processo de candidatura para as empresas em que já estão, e eles se vos contrataram entre vocês, que estão lá há 6 meses, ou 3 meses, ou 9 meses, e uma pessoa nova que vem, que eles não sabem o que é que eles vão fazer, vão sempre escolher-vos a vocês. E para outras empresas, assim, geralmente, quando se trata de uma posição de início de carreira, quanto mais experiência, melhor. Por mais pequena que seja, vocês acho que vão ser sempre uma vantagem. Não é que seja garantido, a Joana já disse isso, não é que seja garantido, e eu sei que quando comecei a procurar outra vez emprego, antes de ter a proposta para voltar à equipa onde estagiei, fui rejeitado por muitas empresas outra vez, portanto tenham isto presente. Mas, exato, caso acho que é capaz de estar a falhar em alguma coisa, mas resumidamente é isso. Crescimento pessoal, muitas novas amizades, crescimento técnico brutal e currículo também é sempre ótimo. É isso. Eu gostava de acrescentar, só que já disseram, por exemplo, acho que é bastante útil para melhorar o inglês, principalmente, não é? Porque quando cheguei lá utilizava português na maior parte da minha vida e depois comecei durante 3 meses, usava praticamente só inglês no trabalho, enquanto ia ao supermercado, em todo lado. Ou seja, no final senti que estava muito mais confortável com o inglês do que no início. E além disso, acho que é interessante do ponto de vista pessoal, sei lá, como se fosse uma viagem de 3 meses em que estás a conhecer uma cidade nova, com uma cultura diferente, coisas novas para conhecer, que é uma maneira engraçada também de passar o verão, acho eu. Só para uma ideia. Também a minha perspectiva na pergunta do professor. Como é que isto impacta no vosso trabalho depois no futuro? E para mim foi onde teve mais impacto, ou seja, eu nunca estaria a fazer o que estou a fazer hoje se não tivesse estágio que dizia técnico que eu nem sabia para o que ia e que acabei de trabalhar como solution arquitecto nesse estágio. E foi algo que não no curso, ou seja, o curso atribuiu. Nunca do que seja nada ou num rolo com clientes, ou seja, sendo técnico na mesma. E para mim não mudava isso, ou seja, ótimo fazendo tipo estágios também que não é aquilo que é normal. Experimenta coisas diferentes. Só para algo nova tecnologia e a parte prática mesmo do estágio em si, isto em qualquer um já diga-se quase uma porta aberta depois para assim, mas fizeram. Por uma entrevista para o Carlos para fazer agora, a entrevista quando aconteceu, ou seja, eu fui lá, passei todos os steps à frente e etc, porque eu sei, me tiveste 3 meses a avaliar aqui, eu não te tenho que ler, tu sabes outra vez, eu sei o que é que tu fazes, pronto, seja aqui e na modalidade obrigatória mesmo, nas questões nem tu vais saber resolver aquelas questões em princípio, sempre ter uma porta aberta e mais uma vez uma oportunidade se quiserem para descobrir dentro de imensas a descobrirem no fundo. Muito rapidamente, só dar mais um nestas duas coisas. Eu, na Amazon, se vocês fazem um estágio no espaço de um ano, se tiverem uma proposta a tempo inteiro, não precisam fazer qualquer entrevista, então simplesmente a proposta é direita, que foi como aconteceu no meu caso. E
A outra parte também é igual para mim. Eu estava focado muito em inteligência artificial, eu gostava muito de inteligência artificial quando entrei na Amazon. O que eu trabalhei não tinha nada a ver, era muito mais sistemas distribuídos e data engineering. E eu depois mudei as minhas cadeiras todas de Erasmus para sistemas distribuídos e data engineering, porque adorei isto e nunca tinha feito se não fosse este estágio. Pegando aqui um bocado na pergunta do professor, acho que no meu lado eu acho que foi muito interessante. Eu mencionei quando fiz a minha introdução que a palavra que descrevia era overwhelming, principalmente porque eu acho que no espaço de tempo em que nós estamos nestas empresas, nem que seja, mesmo que seja 6 meses, é difícil de nós garantirmos que aprendemos tudo que nos foi dado e que desde conhecimentos não só técnicos como pessoais, ou seja, há mesmo muita coisa e a quantidade de informação torna-se tão complicada que na altura pode parecer que está tudo, mas o que é que fica no fim é mesmo muito complicado de saber o que é que fica. De um lado, eu acho que dá-nos uma perspectiva completamente diferente. Já foi aqui mencionado várias vezes, mas eu pessoalmente acho que voltar à FEUP depois de estar a estagiar, não só lá fora, mas também como estagiei cá dentro, é bastante difícil. Eu não vou negar isso. Acho que é mesmo muito complicado voltar àquele ambiente muito mais em que vamos ser mais relaxado, digamos assim, em termos técnicos. É algo que, pelo menos da minha perspectiva, foi muito complicado de voltar e é um bocado chato porque lá está, é aquela comissão que fica de as coisas não ficarem exatamente como é que é de suposto e isso não ser propriamente um problema, mas já sabes interiormente que isso não é algo que te agrada e não é algo que devia ser feito e portanto isso afeta-te imenso, mas tem toda uma série de vantagens ridículas, como a parte de ficam com se ficarem numa boa percepção dessas empresas, têm uma porta aberta para voltarem. No meu caso, isso revelou-se logo depois a seguir, que fui convidada a ficar part-time e neste momento encontro-me como part-time enquanto faço o curso na JetBrains. E acho que é uma porta aberta que vos abre os horizontes para não pensar pequeno e não pensar ou seja, acho que a escala é algo que só se consegue ter noção quando se tem efetivamente que lidar com ela e até lá ela é muito interessante falar dela e falar como as coisas são ou não escaláveis, mas até temos que lidar com escala, não acho que consigamos olhar para as coisas com a mesma cara e pronto. Eu só gostava de dizer que eu acho que esse ponto é interessante porque eu vou ser completamente honesta, eu não tenho motivação para fazer o curso, tipo nenhuma. E depois do estágio perdi toda a motivação para fazer o curso. Eu sei que estou a ser muito blunt, mas é verdade e é uma coisa que se tem que lidar. Pronto, isso é só à parte, se calhar as pessoas não pensam tanto quando pensam nestes estágios. E não digo que isto acontece a toda a gente, agora que o André estava a falar é que eu também, só para acrescentar. Em relação ao que eu ia dar disso, só que está a fazer que eu fui expulsa da Amazon pelo meu manager um dia. Foi a única vez que eu fui literalmente expulsa do edifício. Foi porque eu fiquei de um dia para o outro a trabalhar lá. Porque fui estúpida. Fui estúpida e estava a trabalhar com uma equipa americana, com uma pessoa que eu completamente odiei. E estava tão na minha cabeça que eu tinha que acabar isto até ao dia seguinte, que fiquei até lá no dia a seguir. O que é bom é que a Amazon tem tipo uns chuveiros mesmo agradáveis. E é tipo spa. Então essa parte foi, eu tive a experimentar isso, por acaso foi uma coisa que eu descobri na altura. O meu manager também já descobriu, teve quase um ataque, expulsão-me, e no meu relatório final, porque vocês são avaliados, pôs isso como uma das coisas piores que eu fiz durante o meu estágio, e na minha report, na nossa última one-to-one, ele basicamente esteve 5 minutos a dizer o quão desiludida ficou e o quão eu não posso fazer isto para o resto da minha vida, por isso, só para acrescentar. Mas eu também acho que há uma falsa ideia de que quando nós vimos que toda a gente à nossa volta trabalha muito, também temos uma pressão quase para trabalhar. E eu senti isso mais na equipa que eu fiquei na Google, porque eu fico a trabalhar até às tantas e isso para mim é normal, mas quando toda a gente da equipa fica, é quase que esperado. E eu sei que não é esperado tecnicamente e ninguém vai prejudicar que isso não aconteça, mas acho que há quase uma expectativa ali pendente que as coisas aconteçam, mas isso também é um extra. Queria só acrescentar que já foi mais ou menos falado no início e agora também um bocadinho, que é o tal imposter syndrome, que é ver o que os outros estão a fazer, pensar que nós não somos tão competentes, não estamos a fazer o mesmo. E isso é algo que se ganha provavelmente só num estágio assim, porque nós chegamos lá, por exemplo, na Amazon, como nós temos que fazer os design documents, e o Vaga também falou na talk dele, acho eu,
sobre isso. Nós temos de desenhar a nossa solução para o nosso problema e vão ser avaliados por outros engenheiros, senior engenheiros até. Chegamos lá com uma sala com 5 ou 6 tubarões e eles fazem-nos perguntas que nós nem sequer pensamos nunca na vida. E é algo que nós nunca estaríamos preparados até aquele momento. Portanto, é algo que se ganha uma espécie de armadura e quando voltamos ao curso, nós começamos a pensar nessas coisas quando nem sequer são relevantes. O fator de escala, o fator de localização, de acessibilidade, esse tipo de coisas não são sequer relevantes no curso, para os trabalhos do curso, mas é algo que nós fica um bocado marcadas na nossa cabeça ao desenhar software para o futuro. E isso, no fundo, é basicamente aprender a ser melhores engenheiros, não necessariamente a programar melhor, mas a parte de engenharia é assim que se ganha, acho eu. E é algo que os estágios vos dá. Pegando aqui rapidamente uma pergunta que foi respondida pelo André também, que, ou seja, o Diogo estava a perguntar que um aluno do primeiro ano é difícil começar a construir o portfólio, como é que descobriu ideias para fazer projetos. Eu pessoalmente não descobri, eu entrei no NI, foi essa a minha coisa. Eu entrei para uma zona que não tinha pessoas para fazer isso, mas isso não é o único sítio. A Joana aqui também estava no I3S e também há mais do que propostas aí, outros núcleos também têm esse tipo de cenas. Eu acho que nem sempre temos que pensar que temos que ter a criatividade para lançar estes projetos para aprender. Às vezes também é interessante simplesmente encontrar outras pessoas que já sabem e, para além disso, acho que também é uma cena que nós tínhamos falado que podia eventualmente trazer-se para aqui, que núcleos são fixes e muito porreiros para essas coisas, ou seja, eu pessoalmente só comecei a candidatar a empresas grandes porque eu estava com o Ângelo e o Henrique lá constantemente e eles puxaram-me a dizer: André, manda-te para estas cenas, manda-te para estas cenas. Já tinha visto o Edgar a ir, o André eu só apanhei um bocadinho quando eu entrei no último ano dele, mas estas coisas, estas experiências é muito positivo. E lá está. E aquilo que nós também queríamos a fazer, a organizar isto, também era muito desmistificar aquela coisa, o bicho papão que é os estágios lá fora. E se nós tivermos a sorte de nós já estamos no núcleo e nessas coisas e que nós conhecíamos pessoas e essas pessoas diziam: pá, é possível, tu consegues fazer isto, só tens que preparar estas coisas. Este tipo de conversas que nós estamos a ter agora, eu já tinha tido com muitas pessoas antes que já tinham feito este tipo de cenas antes e lá está, este tipo de coisas, que conhecer pessoas mais velhas dentro do curso é mesmo muito, muito positivo para abrir a nossa forma de pensar. Sim, basicamente lá emulamos. As candidaturas abrem para a semana. As de estão abertas neste momento. Por acaso abriram ontem. Okay. Eu estou aqui a fazer publicidade pela NI. Basicamente nós emulamos lá a tal Imposter Syndrome, no sentido em que, por exemplo, eu entrei, acho eu, no último ano do André Live, e só que ele tinha pago e tal, mas nunca falamos muito. Mas, por exemplo, no meu caso, o Pedro tinha mais contato com ele. Quando ele entrou, eu pensei: fogo, ele conseguiu, então deve ser possível. Vale, então vou mandar. E foi nesse caso que mandei para a Amazon e tal. O Henrique também já tinha mandado, mas não tinha estado naquele ano. Depois começaram a entrar mais pessoas, o Edgar também soube a história do Edgar. E portanto vai-se falando, é uma espécie de chain of uma corrente de experiências de estágios que se vai mantendo. Agora o André é o mais na ponta, que provavelmente vai passar para os anos seguintes, esperamos nós. E é uma questão de dar os exemplos. Também é por isso que nós estamos a fazer este painel para aqui, para vocês continuem a tentar e saibam que é possível. Sim, e eu também já agora aqui, ou seja, nós não vamos começar logo, ou seja, não é para sair daqui. Claro que é possível ir para a Google, Amazon, que é possível, mas se calhar não é o objetivo também começar por aí. Ou seja, pode experimentar outras coisas, ou seja, o importante eu acho é fazer coisas, ou seja, o núcleo é uma ótima opção para começar já a fazer coisas com projetos. Startups, mesmo em Portugal, startups no Porto, há imensas, principalmente para os estudantes aqui do primeiro e segundo ano, que podem ter mais dificuldades a construir um bom CV e se calhar estão a mandar só para a Amazon e só para a Google e ficam sem respostas positivas e não fazem nada naquele ano. Mandem também para startups, ou seja, vejam todas as propostas que tenham. Em startups tem um ambiente muito mais pequeno, se calhar que é no primeiro e segundo ano, que pronto, não querem entrar logo e ir para outro país, por exemplo, coisa assim. Eu acho que o importante é fazer coisas, quer no núcleo, quer em startups, quer na Amazon também, como é óbvio, ou Google, e que depois todas estas coisas vão fazer o vosso currículo. E se calhar quando se mandarem no quarto ou quinto ano para a Amazon ou Google, se caso queiram, ou outra empresa que estamos sempre aqui a falar das mesmas, mas há muitas, já tem projetos lá. E projetos do núcleo, ou projetos, por exemplo, do núcleo em que utilizam certos serviços, certas coisas, se calhar vão falar disso numa entrevista de emprego mais tarde. Por isso, acho que fazer e não, também temos aqui um bias de muita gente da Google e Amazon e assim, não são só estas empresas, há muito mais. Há imensas startups que também são interessantes. Cada uma delas é uma boa opção para vocês. Simplesmente todas são possíveis. E todas vão startups, Amazon e Google. Por isso mandar para todas boas experiências.
Eu queria acrescentar que não interessa só os projetos também, por exemplo, nas entrevistas da Amazon, muitas das questões são questões comportamentais. Género, diz-me um exemplo de quando fizeste isto ou fizeste aquilo, ou como é que lidaste com a resolução de conflitos, coisas do género. E acho que outros eventos, por exemplo, eu também estive no MI, também estive a gerir eventos e coisas do género, onde há sempre conflitos, pessoas que discordam, reuniões que as pessoas acham que se calhar deve fazer de uma maneira, deve fazer de outra. E esse tipo de experiência ajudou-me a responder essas questões, porque eu já sabia, pronto, quando me perguntarem isto, já sei, vou-me lembrar desta parte, ou vou responder isto que aconteceu. E ter esse tipo de experiências ajuda sempre a obter mais respostas para mostrar aos entrevistadores que vocês conseguem resolver conflitos e lidar com pressão, coisas do género. Sim. Mais importante que isso vai tentar. Candidatar-se às coisas e não ter medo. Ninguém aqui é super gênio do pessoal que está aqui a falar. A média de informática agora é ultra gigante, porque vocês são provavelmente muito mais inteligentes do que eu era na altura. Portanto, vocês são perfeitamente capazes. Eu não entrei em informática, portanto, eu sou um burro que conseguiu. Portanto, acho que vocês também conseguem. Eu queria dar também só um pequeno exemplo de, neste caso é um projeto, mas foi uma coisa pequena, por causa da pergunta de coisas que vocês podem fazer. Não pensem também que as coisas que vão fazer têm de ser todas profissionais ou vão ser usadas, mesmo às vezes coisas só para experimentar uma certa tecnologia, foi assim, pode ser útil. E eu vou dar este exemplo só porque sei que não foi com uma cadeira do Persona de Flores, mas eu na altura da FIB eu ia à boleia para a faculdade com mais 3 ou 4 colegas aqui da minha zona. Sim, nossa. E nós, na altura, nós tínhamos uma spreadsheet super complicada para fazer as contas de quem pagava o que a quem, e era uma confusão de caraças, e então resolvemos fazer um método para isso. Nós perdemos 2 ou 3 aulas numa cadeira que, mais uma vez, não era do Persona de Flores, mas perdemos 2 ou 3 aulas em que vivemos só no computador e no chat a fazer a aplicação, e usámos-la durante os últimos anos da FIOP só para gerir as contas entre nós. Entretanto, descobrimos que há uma coisa chamada Splitwise que resolvia isso por nós. Mas pronto, ainda assim foi um projeto engraçado, foi uma coisa pequenina, não foi uma coisa que eu vou pôr no meu currículo, mas deu para aprender um bocadinho, deu para divertir um bocado, e isso vale sempre a pena. E uma pequena coisa também, que acho que ainda não foi mencionada e que também é interessante, são os concursos de programação. Eu ainda na FIOP participei no Google Hash Code mais de uma vez na FIOP, outra vez no ISEP, e há muitos outros concursos do género que são super interessantes. Mesmo que vocês não têm de ir para lá para ganhar, mas só para se divertirem um bocado, programar um bocadinho, aprender com outras pessoas, ver como é que é esse tipo de ambiente. São experiências que depois de entrarem no mundo real de trabalho nunca mais vão fazer, porque se calhar têm um NDA que não vos permite, ou então porque simplesmente estão cansados ao fim do dia. Por isso, aproveitem esta altura mesmo. Para não falar que essas competições são extremamente interessantes, ou seja, do ponto de vista de um desafio, eu acho que são das coisas que dentro do tempo de faculdade, dentro de um tempo muito específico, pagando aqui no Google Hash Code, eu participo desde o meu primeiro ano da faculdade e são cenas mesmo muito fixe de se fazer. Eu acho que no primeiro ano não tinha de todo, não sabia por onde pegar, e eu acho que é muito fixe também, se tiverem no primeiro ano, mandem-se na mesma, porque é muito giro, toda a gente pode participar, toda a gente tem acesso ao desafio, podem não ter muitas skills no início, mas vocês vão ver que com os anos vocês vão ganhando traqueios. Aliás, nós temos aqui casos de pessoas que se safaram mesmo muito bem e nisso, e também eventualmente fazendo aqui, puxando a asa à minha sardinha, também tem a competição de programação da Sinf, que também aproveitem para fazer, que também que é feita também por causa disso, é para este tipo de coisas. E lá está, acho que o que não faltam são coisas que uma pessoa pode fazer e que é importante fazer. Eu acho que ainda não foi muito mencionado, mas se calhar é importante dizer que se vocês apenas fizerem o que estão a fazer no curso e conseguirem entrar numa empresa destas, vocês estão extremamente parabéns, vocês são geniais, mas raramente isso será suficiente, vai ser sempre preciso fazer um pouco mais, ou algumas coisas a mais. Lá está, estes projetos com núcleos, fazer coisas extra, aprender mais por fora, nem que seja só para as entrevistas. É provável que, em termos de know-how, do ponto de vista técnico, de estruturas de dados e tudo mais, vocês vão abordar tudo no curso. Não sei se temos aqui pessoas que não estão na FIOP, mas pelo menos a FIOP eu tenho a certeza que garante tudo o que vocês vão precisar. No entanto, não garante ao nível que vocês vão precisar. Ou seja, vocês tocam em todas as bases, mas as bases têm que ser crescidas a outro nível para chegarem lá. E isso é um pouco com prática. Não vai lá de outra forma que senão aplicando. Muito bem, acho que os tópicos foram
relativamente a abordar nestas ações. Eu ia só acrescentar uma coisa relativamente, já que, pronto, alguém que tem quase 25 anos de experiência lá fora também, o imposter syndrome é uma coisa que vai acontecer sempre durante a vossa carreira toda, ok? Portanto, é algo que vocês têm que saber gerir. Isto é como eu posso me vacinar contra a gripe, mas no ano a seguir eu tenho que me vacinar outra vez, porque passou a defesa daquele ano, portanto, é uma coisa que vocês vão ter que saber gerir. Isso vai acontecer sempre. Não é mau sinal, porque é sinal que vocês estão atentos a vós próprios e sempre a melhorar. Isso o imposto sendo está lá a lembrar-nos que vocês podem ser melhores. E normalmente isso tende a ser um desafio. Relativamente ao que ainda falta abordar, e como já estamos mais ou menos próximo da hora, eu vou só corroborar algumas coisas que foram ditas e se posso dar uma visão relativamente institucional da coisa. Sem dúvida que esta última intervenção do André foi importante no sentido de dizer, do André Rocha, que há 2 Andrés aqui, ok. Que é no fundo o extra mile tem que ser os estudantes a fazer, de facto. Não quer dizer que uma pessoa quando sai do curso, se levar o curso sem estas atividades extra, digamos assim, não consiga também, é mais difícil, garantidamente, até porque as empresas, e nós temos abordado a Google e a Amazon, mas existem muitas outras, que também foi dito, como é óbvio, e aqui o espectro ligado para este tipo de coisas, e logo desde o primeiro ano vocês podem começar a pensar nisto, e o núcleo estudantil, o NIA-FEUP é uma excelente fonte para fazer estas coisas, basta ver pelo painel aqui, né? E pelas experiências partilhadas. E a ideia mesmo é essa, portanto, de alguma forma a própria, como é que eu ia dizer, filosofia um bocadinho da faculdade, ok? Em articulação com os núcleos estudantis, que é o que existe, não é? Neste caso, é de facto estimular um bocadinho a vossa iniciativa, a vossa auto-iniciativa para ir à procura destas coisas, porque o percurso académico por exploração, e essa exploração obviamente também é estimulada, ou melhor, não é bloqueada pelos planos de estudos e por essas coisas todas. Por isso é que estes grupos existem e isso deve ser relativamente estimulado. Pronto, aqui institucionalmente há espaço exatamente para fazer este tipo de coisas. Pronto, um bocadinho em reta final, visto que falta pouco tempo, eu se calhar passaria a última rubrica chamada Arranjei um estágio lá fora, o último que venha que fecha a porta. E a ideia seria um bocadinho vocês deixarem uma mensagem final a quem nos está a ver, ok? Vocês foram respondendo às perguntas no Q&A, o que foi fixe, que eu assim não tive que intervir, menos trabalho para mim. Obrigado. Portanto, era um bocadinho fazer uma ronda final para deixar uma última mensagem a quem nos obviamente que depois o pessoal vai ter acesso a isto, portanto, isto está a ser gravado, acho que depois vai estar disponível para quem mais tarde quiser voltar a relembrar o que foi aqui dito. Há aqui muita informação, não sei se alguém teve a tirar notas, mas há aqui muita informação muito útil, muito relevante, como é óbvio, e era importante depois isso ser relativamente sintetizado por quem quiser, como é óbvio. Portanto, eu neste momento faria um bocadinho a ronda pelas pessoas, não sei quem é que quer começar, não vou fazer como no princípio que passei por ordem alfabética, vou tentar que as pessoas, que vocês nos deem uma última contribuição, ok? Se acham que alguma coisa não foi abordada, para que possamos rematar aqui a sessão que acho que foi extremamente interessante e extremamente útil para quem esteve a ver. Eu próprio aprendi muito com isto e eu não fiz nenhum estágio de verão, pelo menos na altura acho que nem sequer havia estágios de verão. Nós tínhamos um estágio curricular no fim do curso, nem havia tese, nem havia nada, ainda era a antiga licenciatura dos 5 anos. Mas pronto, garantidamente que há um choque, há sempre um choque. Eu tinha colegas que estavam a acabar o curso e diziam como é que eu estou a acabar o curso e eu acho que não sei nada, e havia outras pessoas que diziam que pronto, que fixe, já acabei o curso, eu quero me livrar disto e quero ir trabalhar porque acho que já estou farto destas coisas académicas, projetos a sério. Hoje em dia há uma dinâmica completamente diferente relativamente a estas coisas, portanto, passava-vos a palavra para cada um de vocês poder fazer um último remate e contribuir com mais alguma questão que achem que devam ficar, até para que quem esteja a ver possa, de uma forma positiva, abordar estas questões dos estágios de verão com alguma euforia, digamos assim, alguma motivação para que este painel surta algum efeito nesse aspecto. Força. Eu posso começar? Começarem. Eu vou começar
Força, Joana. Ok. Em primeiro lugar, só para eu não me esquecer, eu acho que o Ni partilhou o meu LinkedIn, qualquer coisa, eu posso partilhar o meu Discord, mandem mensagem, nós temos um server onde nós discutimos estágios de verão e tentamos ajudar uns aos outros a melhorar o CV, melhorar nas entrevistas, fazemos mock interviews e todo esse tipo de coisas. Por isso eu vou partilhar o meu Discord e vocês sintam-se à vontade para mandar mensagem, isso é para não me esquecer. Em segundo lugar, é uma coisa que eu queria acrescentar, que é uma coisa muito pessoal para mim, que é, eu gostava que vocês, principalmente, isto não se aplica a toda a gente, mas que entendam e deem à faculdade a importância que for para vocês. E o que eu quero dizer com isto é que, tipo, vocês, na minha perspectiva pessoal, vocês têm que olhar para a faculdade. Eu sei que nos primeiros anos, tipo, muita gente estressa com as notas e esse tipo de coisas, e é totalmente válido porque vocês fazem a vossa opção, mas também é válido vocês olharem para a faculdade e pensar, ok, o que é que eu vou retirar daqui? E vou tirar, tipo, a educação e o conhecimento que eu quiser. Nós temos professores fantásticos na FEUP e temos professores muito maus na FEUP, como em todo lado, e temos cadeiras fantásticas na FEUP e cadeiras que ninguém entende porque é que elas ainda estão lá, mas estão. E acima de tudo o que eu quero dizer é sejam críticos na forma como vocês abordam a faculdade nesse aspecto. Foquem-se para as cadeiras que querem e se calhar ignorar um bocado outras cadeiras. Se acham que não vos traz nada e trabalhar em projetos à parte, pode-vos trazer muitas vantagens no futuro. Isso aconteceu-me a mim, eu só digo, se quiserem fazer isso, não tenham medo e vão para a frente. Mas eu entendo que é um risco, mas eu só digo que eu acho que sou um bom exemplo de uma pessoa que fez isso e teve muitas vantagens. Só para perceberem que isso é possível, porque eu na altura estava muito indecisa quando, tipo, vou dar tudo para a faculdade e eu sei que há formas de balançar tudo, mas isto é só para dizer que estes casos existem. E não tenham medo de fazer isso. Eu vou deixar só aqui o meu Discord e mandem-me isto. Acima de tudo, outra coisa é, não pensam que o objetivo na vida de qualquer informática é ir para a Google, ir para a Amazon, ir para o Facebook, qualquer uma dessas coisas, porque eu sinto que quanto mais tenho conhecimento destas empresas, mais questiono se quero ficar nestas empresas e que não é assim uma coisa tão linear como muita gente pensa. Por isso, divirtam-se, aproveitem os vossos anos universitários. Parece tipo uma daquelas pessoas super velhas a falar, mas divirtam-se e se precisarem qualquer coisa vou deixar no meu Discord. Eu aqui, a única mensagem que eu ia deixar é que qualquer altura é bom momento, ou seja, isto é pessoal que está do primeiro ao quinto e pode estar pessoas que já estão a trabalhar nesta chamada, e acho que é mesmo isso, qualquer altura é bom momento para qualquer tipo de estágio. Não é por às vezes até nem terem, diga-se, as bases. Por exemplo, para a minha entrevista à Amazon para mim foi super fácil, era networking e sistemas distribuídos, foi super fácil, mas mandei-me na mesma para a Google sobre algoritmos, que eu era mau em algoritmos na faculdade, comprei o Cracking Code Interview, li o livro, fiz exercícios, para mim a entrevista na Google correu super bem. Se calhar nunca soube o resultado final, se passava ou não, porque entretanto aceitei da Amazon, mas para mim correu super bem, aquilo era, pronto, foi algoritmo, ou seja, preparem-se, e há sempre, ou seja, não é por não saberem que se calhar não se devem mandar ou que não vai correr bem, ou seja, ao que não falta é recursos para se prepararem, qualquer altura é boa, quer esteja no primeiro ano, quer já estejam a trabalhar, ou seja, os recursos existem sempre, por isso acho que aí não há limitação nenhuma, não tenham medo de se mandar, mandem muitas vezes, falhem e mandem, não há problema aí. E a última parte que eu queria, era também o meu exemplo, é no sentido de experimentar outras coisas também às vezes. Ou seja, o estágio também é uma boa altura para experimentar outros cargos. Para mim foi crucial e é isso que eu estou a fazer neste momento e ainda bem que fiz. Se calhar podia estar aqui a arrepender-me de ter feito, podia, mas não há a melhor forma de saber do que testar, por isso aproveitem os estágios também para ver outros cargos e mandem-se. Obrigado. Ok, acho que posso ser a seguir. Acho que a minha lição de vida aqui para vocês é lutar. Porque se há uma coisa que eu aprendi com tentar ter um estágio, é que se vocês tiverem um objetivo e definirem bem esse objetivo e trabalharem para o atingir, ao desar, vão atingi-lo quase de certeza. Desde que consigam lidar com a rejeição, desde que consigam aprender com os erros que vocês fizeram e não desistir. A persistência aqui e a aprendizagem é chave para vocês atingirem o que vocês querem. Agora, isso pode não ser um estágio na Amazon ou na Google, até pode ser trabalhar numa startup específica ou assim, mas se vocês forem insistindo e conseguirem aprender com os vossos erros, provavelmente conseguem atingir o que vocês querem. Depois queria também só mencionar aqui uma coisa que não foi dita, não é bem uma lição de vida, mas o facto de arranjarem um estágio também vos pode ajudar depois a arranjar estágios nessa mesma empresa ou arranjar estágio para a tese, por exemplo. Eu consegui fazer isso estando na Amazon, arranjei estágio na AWS para agora
estou a começar a fazer a tese. Portanto, isso também é uma coisa que podem ter em mente, que vos pode ajudar. Pronto, e por mim é tudo. Boa sorte. Eu vou só reiterar aquilo que já foi dito até agora e concordo perfeitamente com o tentem. Não tenham mesmo medo de tentar, de falhar, mesmo que nunca consigam, se não tentarem, de certeza que não conseguem, e isso vale sempre a pena. Para mim, o estágio foi das melhores experiências que eu tive na vida, e o dia em que consegui o primeiro estágio foi provavelmente um dos dias mais felizes da minha vida, e não teria conseguido isso se não tivesse tentado. Por isso, tentem, não desistam e, acima de tudo, façam aquilo que gostam, e projetos, núcleos, essas coisas são boas para descobrir exatamente o que é aquilo que vocês gostam. Obrigado por terem vindo. Eu gostava de acrescentar uma coisa que foi dita, acho que não foi mencionada um pouco aqui, mas agora que já estou no quarto ano e já estou aqui há algum tempinho na FEUP, uma coisa que eu penso, que eu acho que o que mais obtive na FEUP e o maior valor que obtive de estar aqui na FEUP não foi de todo todas as cadeiras que eu fiz, não tentar tirar-lhes o crédito, que eles também são muito importantes, mas de todo não é o que tira mais valor, mas sim o quanto tu consegues aprender e crescer com as pessoas à tua volta, quer sejam professores, quer sejam alunos de outros anos mais velhos. Lá está, a pessoa que me ensinou pela primeira vez no GS e programação assíncrona era um rapaz do quinto ano, o Flávio, que agora por acaso é professor aqui na FEUP, mas lá está, são estas experiências, este tipo de coisas e este tipo de pessoas com quem conseguimos crescer em conjunto. E nas empresas, se conseguirem ter um estágio deste género, eu acho que também é aquilo que tem de melhor, porque, como eu estava a falar, os vossos projetos que vocês vão fazer lá são importantíssimos, são incríveis do que vocês vão aprender, mas também vão aprender muito know-how só de falar com as pessoas e verem as experiências delas e ouvirem o que elas têm para vos dizer. Aproveitem mesmo muito para ouvir. O que não falta é a informação que possam aprender dos outros. Quem falta? Ok, Ângelo. Posso seguir? Força, Ângelo, vai, dá-lhe. Eu acho que uma pergunta importante que vocês devem fazer e que é bastante importante para mim, quem conhece acho que sabe isto, é qual é a pior coisa que pode acontecer. Vocês têm que pensar, basicamente, ok, se eu for para um estágio, o que é que pode acontecer? Vou ganhar experiência, vou estar fora, vou ver outros sítios, vou conhecer pessoas. Se eu não ganhar aquele estágio, o que é o pior que pode acontecer? Vou continuar na mesma, provavelmente não é mau, desde que tenham comida e onde dormir, está tudo bem. Portanto, simplesmente tentem e desliguem um bocado às vezes aquele pãozinho de o IC e simplesmente mandem-se e provavelmente vão gostar. Ok, posso ir agora? Para sumarizar, estagiar lá fora vale a pena, na minha opinião, sim. 95% dos casos é um sim claro. Pronto, portanto, tentem. O que mais me irritava era ver pessoas a dizer eu nunca conseguiria ter um estágio numa empresa lá fora e depois não se candidatavam. Não façam isso, candidatem-se. Ou não é sempre garantido, como se costuma dizer. Vocês, de certeza que são todos gente inteligente e que tem interesse e que é interessante, portanto, candidatem-se ao de conseguir, no mínimo, uma entrevista para vocês verem o que é que tem que melhorar, o que é que tem que piorar. Se também, como o Pedro disse, se não entrarem, não é o fim do mundo. Há imensas empresas que são super interessantes, que não são Google, nem Amazon, nem nada disso. Eu percebo que sejam empresas que são mais interessantes, mas há muita coisa boa por aí. Portanto, tentem tudo mesmo, não tentem só 3 ou 4 empresas e depois desistam se não conseguirem. Também não se estressem, não vão já começar a fazer todo tipo de projetos, vão com calma, há tempo para tudo. Há tempo para ter boas notas, ir ao Foi por Café e fazer projetos do lado. Quer dizer, agora não foi por café, não é? Mas pronto. Qualquer coisa, estejam atentos aos sites das empresas onde querem fazer estágios, que costumam ter posições atualizadas lá. Podem conectar-se a mim no LinkedIn, que eu também vou partilhar lá posições de estágio quando houver. Portanto, podem também saber coisas por aí e mandar mensagens se quiserem alguma ajuda. Não prometo responder a tudo rapidamente, mas eu acho que eventualmente respondo a tudo. E eventualmente, conseguindo o estágio, não se esqueçam de arranjar casa antes pelo menos mais cedo do que 2 dias antes de começarem, porque é importante. Vou só reiterar este ponto. A pior coisa que pode acontecer é não o terem em casa quando começarem a trabalhar.
É isso. Obrigado a todos. Sim, acho que sou o último. Não tenho nenhuma moral, já disseram tudo, portanto, a ser rápido. Queria dizer que acho uma iniciativa bastante boa esta que estão a fazer. Nós, quando eu estava na minha, não fazíamos isto e acho que é uma excelente iniciativa e, portanto, um trabalho para as equipas desde então até agora. E também queria agradecer a todos que estiveram presentes e se tiver alguma questão, não hesitem em mandar alguma pergunta sobre a Amazon ou Madrid ou qualquer coisa do género que eu ajudo. E pronto, é isso. Obrigado. Muito bem, todos tiveram essa oportunidade. Muito obrigado a todos por estas últimas intervenções. Eu há bocadinho ocorreu-me que a mensagem era um bocadinho os antípodas do legionário romano do Asterix que dizia alistem-se, voltem a alistar-se. Portanto, a ideia é tentem sempre candidatar-se aos estágios. Acho que sim, acho que é uma experiência. Portanto, acho que foi a mensagem que passou aqui, é uma experiência enriquecedora a vários níveis. E que pode de alguma maneira ajudar-vos a não só criar currículo, mas a crescerem e evoluírem enquanto não só engenheiros, técnicos, pessoas, ok? Acho que é sempre uma experiência enriquecedora a vários níveis. Eu da minha creio que também estamos na hora, podemos encerrar aqui a sessão. Queria agradecer a todos terem estado, quem esteve também a audiência, todos os colegas vossos, digamos assim, estudantes que estiveram aqui a assistir a este debate, esta pequena conversa relativamente informal, onde eu acho que houve um monte de informação que foi aqui transmitida e partilhada e numa dinâmica muito, muito interessante. E agradecer ao Núcleo Estudantil de Informática, ok? Pelo menos para já o convite para estar aqui, moderar esta sessão que basicamente não tive que moderar quase nada, portanto, que se automoderou, digamos assim, e congratular-vos por esta iniciativa que eu acho que é meritória e que deve-se repetir por muitas mais vezes, porque de facto creio ser bastante útil a quem persegue este tipo de objetivos que são meritórios e que só trazem vantagens e experiência e autoconhecimento às pessoas, porque nada melhor do que enverdarmos uma experiência deste género para sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto e percebermos um bocadinho também quem somos e até onde é que podemos ir e que valor é que damos às coisas e colocar-nos também, questionar também porque é que fazemos as coisas e o que é que queremos tirar delas. E isso acho que é importante e este tipo de experiências traz um bocadinho esse tipo de conhecimento. Pronto, não tinha assim muito mais a acrescentar. Muito obrigado a todos. Até a próxima e felicidades e os estágios de verão continuam. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, malta, por terem vindo. Obrigado. Obrigado a todos. Como apresentador, queria também agradecer a todos a presença, ao moderador, ao Sr. Professor Nuno Flores. Muito obrigado por estarem aqui todos presentes. Acredito que isto foi uma extrema mais-valia. E se puder resumir tudo numa única palavra, não, mas uma frase muito breve, diria que, principalmente para os participantes, o não é garantido, mas preparem-se devidamente. Portanto, assim encerro a sessão de hoje, agradecendo novamente a todos os presentes, incluindo os participantes, e gostaria de recordar que amanhã temos o último dia. Começa novamente às 2h30, portanto cá estaremos às 2h30 e recordar que amanhã temos a workshop do Ângelo Teixeira, que aqui esteve connosco a expor as suas lições que obteve e com ele o workshop de Going Back in Time with React.js que ainda tem algumas vagas. Diria que aqui também seria uma boa maneira de pôr em prática toda a questão relacionada de prepararem-se, de terem mais conhecimento e efetivamente prepararem-se para a vida. Diria que sim, porque quantas mais skills e tools tiverem, melhor vão estar preparados, que mais não seja é uma experiência e se podem saber ou não, se seguir ou não. Mais uma vez, obrigado por cá estarem e até amanhã.